Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Well, woman I love is her name Ramona. She kinda looks like tempest storming. She can dance like a little Egypt. She works down at the snake farm. Snake farm, it just sounds nasty. Snake farm, pretty much is snake farm. It's a reptile house, snake farm. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. E neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Você tem pouco tempo para se corrigir, não é, Felipe? Certíssimo, Flávio. Nós estamos certos. Ah, A gente já chegou a alguma conclusão aqui. Você disse que tá certo e eu concordo que você tá certo. Exatamente. E se a gente concorda... Quando as pessoas dizem que eu tô certo, eu acho que elas ficam certas também. É um processo bem mais rápido. Gente, estamos aqui de volta gravando depois de... Olha, a última vez que eu gravei você tava aqui. Olha que coisa. Ah, é? Foi há muito tempo, mas a gente deixou tudo gravado pras minhas férias. E a gente aproveitou também nesse janeiro, nesse dezembro, nessa troca de ano, pra acertar melhor o que tava faltando no site. Então, aproveitando, tava todo mundo na praia aqui, né? Todo mundo feliz, aproveitando o calor. E a gente aproveitou pra deixar o site em ordem. Então, acho que logo vocês estão vendo que a gente voltou com mais verve, mais politicamente incorretos do que nunca, causando muito mais, deixando todo mundo muito mais assustado com a gente, que é a coisa mais legal é quando as pessoas olham pro site assim e falam: meu Deus, eu não aguento não ver mais esse site, eu preciso continuar lendo o que esses caras estão dizendo, porque você viu o absurdo que é este site. Então é exatamente a nossa intenção. A gente voltou na quinta marcha, estamos com novas aquisições, novos colunistas, e o Felipe aqui, meu editor assistente, como o grande analista agora, a analisar 2018 também e analisar algumas coisas bastante interessantes. Eu queria antes deixar uns recados aqui pra galera. Tem muita gente me perguntando sobre tudo o que tá acontecendo com o nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, eu tava falando com o Felipe aqui agora, né? Ele teve mais ou menos 5 vezes a audiência aqui do podcast em um único episódio, de cara, assim, chutando a porta. Logo no primeiro episódio, teve 5 vezes. Quer dizer, eu sei que todo mundo tá querendo YouTube, a gente tá trabalhando nisso, só que, em primeiro lugar, eu sou escritor, eu tô acostumado a lidar com arquivo de doc, assim, você termina um livro, ele cabe num disquete. Você imagina o que é trabalhar com arquivo de vídeo, de repente. Foi uma coisa, assim, bem chocante pra mim. Na verdade, eu trabalho... Ainda mais um vídeo que não é um vídeo padrão de blogueiro com 5 minutos, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ir a fundo. 22 horas pra introduzir o assunto. Eu não sou tão prolixo quanto certas pessoas estão me acusando, mas de toda forma, eu tive que aprender a lidar com arquivos muito grandes e a gente tá justamente cuidando da parte técnica. Esse canal do YouTube, ele não teve a qualidade técnica que a gente estava esperando. Muita gente reclamou disso, o som só saiu de um lado. Se você quiser, você tira um pouquinho só o fone de ouvido, ele sai dos dois lados, assim, desencaixa só um pouquinho o fone de ouvido, ele sai um pouquinho mais baixo, mas sai nos dois. Mas tivemos alguns problemas técnicos. O conteúdo todo mundo já conhece agora, né? O conteúdo excelente aqui, como o do Guten Morgen, onde nós estamos certos, claro, sempre. Mas a gente tá cuidando agora justamente dessa parte técnica. Então, assim, pessoal, todo mundo quer saber o que o escritor faz, né? Como é a vida de um escritor. A sua vida é normal, Felipe? É tipo acordar 3 horas da tarde, assistir Malhação, escrever 2 páginas? Como é que é o negócio aí? Eu acho que melhor não contar. Aquela velha história sobre fábricas de salsichas e tudo mais. E leis, né? Exatamente. Então, assim, aqui eu tirei... nas minhas férias, aproveitei muito pra entender como trabalhar com o YouTube de verdade, porque eu fiz tudo nas coxas, assim, correndo e tudo mais. O conteúdo saiu ótimo, óbvio, só que eu quero que ele tenha uma qualidade técnica de edição muito boa. Então, por conta disso, enquanto que a gente não terminar tudo isso, não ficar com a qualidade aqui do Guten Morgen, porque aqui eu tenho a panela produtora não é que é pra me ajudar, né? Pra fazer tudo pra mim. Eles fazem tudo pra mim, eu venho aqui e falo. E almoço, é a melhor parte também, né? Eu venho aqui, almoço e fico falando, enquanto que eles trabalham. É a parte mais legal. Por conta disso, a gente ainda não voltou com tudo. Mas a gente tá, novamente, cuidando disso e cuidando do conteúdo dos patronos que a gente não conseguiu cuidar no ano passado. Assim, foram uma série de atrasos e também por falta de ter como editar todo o nosso conteúdo com uma qualidade técnica também grande. Eu não quero que a gente faça uma coisa assim sensacional, um conteúdo muito bom, mas que seja um TXT. Ou a gente podia fazer um PowerPoint igual daqueles dos anos 90, lembra? Quando
Quando vinha tudo em PowerPoint com música e tal. Era a versão antiga do Aquelas WhatsApp, animações, né? Que É. o negócio aparece, some, pisca. Pois é, era a versão antiga do Bom Dia de WhatsApp que a sua tia te manda, sabe? Parece o mural do Orkut, né? Quando liberaram os GIFs. Não, isso aí já tá bem avançado, né? Eu gostava daquele PowerPoint. Se a gente fosse fazer daquele jeito tosco, a gente teria conteúdo muito grande. Então, assim, a gente tirou agora, janeiro, certo? Pra acertar tudo. Vamos acertar, produzir muito mais agora. Em fevereiro, acho que o site vai estar muito mais ordenado. Gostou do seu trabalho de editor assistente de férias? Gostei. Foi bom passar férias como editor assistente. Porque aí você passa férias, né, literalmente, enfim, né. Se você quiser um emprego melhor, mas eu sei que você não quer, você vai trabalhar pra mim. Então, assim, pros meus ouvintes que não são Felipe tá proibido, os meus ouvintes estão liberados, vocês podem entrar no sensoincomum.cvpravc.com.br. É nosso primeiro anunciante aqui, CV pra VC, onde eles vão preparar um currículo pra você, porque eu sei que você é genial. Afinal, você ouviu o Guten Morgen, eu sei que você é sensacional, só que você provavelmente não deve saber fazer um currículo como eu não sei. Se eu colocar meu currículo lá como escritor, eu percebi que eu não consigo emprego nenhum. O Felipe aqui também não tá conseguindo emprego nenhum, mas ele tá trabalhando de graça pra gente na base da escravidão. E você pode conseguir um currículo muito melhor. Então aproveite agora, já esse mês, enquanto tá todo mundo pulando carnaval, sabe, no bloquinho soviético, aquela coisa toda. Aproveite, faça seu currículo, mande lá seus dados, eles vão te escanear, vão te revirar do avesso, ver quais são as suas qualidades e fazer um currículo decente pra você. Assim você vai começar este ano já na frente de todo mundo. Não espere chegar março, não cometa essa burrada. Mesmo que você tenha uma grande posição numa grande empresa, você vai conseguir coisas muito melhores com um currículo adequado. Currículo pro século XXI também, né? Porque essa ideia de fazer currículo, cada 2 anos já muda tudo. Sim. Eles vão fazer uma coisa sensacional pra você, então entra lá, sensoincomum, .cvpravc.com.br. Você vai ter também as dicas, se você entrar por este link, né, do Senso em Comum, você vai ter as dicas de como lidar bem com uma entrevista, certo? Falando em entrevista, vamos entrevistar aqui nosso editor assistente, como sempre, porque assim eu tenho que trabalhar ainda menos. É uma parte bem interessante de você ser chefe. Isso aí eu gosto bastante. Felipe e o Lula. Mas e o Lula? Eu acho que se a gente for chamar isso aqui de fato de entrevista, eu só vou ficar perguntando e o Lula. E o Lula? Todos os problemas sobre os quais você me perguntar, todas as críticas que você fizer. Olha, abri a bomba nuclear. Mas e o Lula? Mas e o Lula? E o Lula? Eu acho que inverteu a narrativa, né? O jogo virou queridinha. Porque os petistas passaram, sei lá, anos e anos e anos falando: ah, mas e o Aécio? Ah, mas e o Cunha? Ah, mas e o Cunha? Cunha foi o campeão, né? Porque o Cunha, ninguém tinha votado no Cunha, ninguém sabia quem era o Cunha até o Cunha aparecer. De repente o Cunha aparece assim, em um mês, todo mundo começa: e o Cunha? E o Cunha? Você fala: meu, sei lá quem é o Cunha. O cara virou lá. E isso porque o Cunha tinha sido da base aliada do PT. Foi eleito, fez campanha pro PT. Pra Dilma 2 vezes, né? Mas e o Cunha? E o Cunha? E o Cunha? E agora a gente tem que inverter essa narrativa. Mas e o Lula? O que você tá fazendo? O que você quer me dar uma lição de ética, assim? Você vota no Lula? Vale lembrar que o Cunha efetivamente foi preso e continua preso. E o Lula, ninguém foi pra rua, né? Não teve ninguém que chorou as mágoas da prisão do Cunha, a não ser talvez a própria família dele, né? O que é esperado. Mas o Lula continua na rua, né? O que mostra que essa pergunta é muito mais necessária do que qualquer pergunta que tenha sido feita no passado. Então, de fato, quando qualquer pessoa falar de qualquer problema, a gente pode perguntar: e o Lula? Falar: você não usou desodorante hoje, mas e o Lula? E o Lula? E o Lula, eu duvido que o Lula use desodorante. Você acredita nisso? Ele não tem cara de quem usa desodorante. Pois é. E o Lula? Eu acho que a gente... Você acha que vai haver uma inversão de narrativa? Porque assim, o cenário todo mundo conhece. O PT dominou aparelhou todos os mecanismos de mídia. Não só a partir do governo, mas desde a década ali de 80, 90, todo mundo era petista. De repente, assim, todas as redações de jornal assim, foi aumentando o percentual de petistas. Redações de jornais, departamentos de universidades. Celebridades, né? Você vê MPB inteiro, assim, é todo mundo... O que você sabe sobre MPB, assim, se alguém fala assim: surgiu um ícone novo da MPB, você fala: eu já sei que ele vota no PT. Você não sabe nem se é homem ou mulher ainda, mas você já sabe que é petista. E eles dominaram a narrativa com tudo durante todo esse tempo. Você acha que vai haver uma inversão, ou você acha que nós aqui no Guten Morgen precisamos inverter tudo? Eu acho que a gente vai ter que
iniciar essa fagulha, porque, como a gente tem visto aí por declarações de supostos adversários do Lula e do PT, eles não estão muito afim de... A gente ainda vai chegar nesse ponto, mas quando a gente fala... Eu acho uma coisa, assim, bem difícil de engolir, assim, explicar isso pro estrangeiro. Ó, o cara foi condenado por corrupção, triplex e tudo mais, e ele era do Partido dos Pobres, ele tava lá mancomunado com todos os grandes empreiteiros do Brasil, que empreiteira, pra quem não sabe, é aquela empresa que ela é tão grande, tão rica e tão poderosa, que ela não tá no mercado. Ela tá acima do mercado. Ela fala assim, bom, você vai fazer um... Que empresa consegue criar, sei lá, transposição do São Francisco, uma coisa dessa? Nenhuma empresa consegue. É só empreiteira. Aí o Lula vai lá, se alia às empreiteiras, o pessoal fala, então, mas ele é dos pobres, ele não é dos ricos. Eu falo, então, mas... spread bancário, né, pra não falar dos bancos. Enfim, o cara, ele só se alia com a nata da nata do dinheiro. Um dinheiro, assim, que a gente nunca viu na vida. Quando a gente ouve falar das cifras, a gente fala, não, essa cifra tá irreal porque eu acho que esse dinheiro nem deve existir. Eu não consigo nem conceber, assim, não entra na minha cabeça que tanto dinheiro no mundo assim exista. E ele é considerado ainda o cara dos pobres, porque ele dá umas migalhinhas lá no Nordeste, faz um Bolsa Família, lá dá uns 15 contos. Das migalhinhas com a condição de que o pobre não tenha nenhuma liberdade de opinião, não possa defender os seus próprios valores, os seus próprios costumes. É aquilo, você vai ter que aceitar... que a gente cuspa no seu Deus, que a gente cuspa nas suas tradições e nos seus símbolos, mas em troca a gente te dá R$80 todo mês e você fica caladinho aí. 80 já tá com valores bem corrigidos, né? Valores atuais. Eu fiz até... Aliás, foi um dos textos que eu mais gostei de fazer na vida. Isso aí deve fazer, sei lá, uns 5 anos, talvez até mais. Em que, além do Bolsa Família, eles lançaram o programa, acho que era Brasil Carinhoso, alguma coisa assim. Talvez eu confunda, né? Porque esses nomes, assim, são todos almofadinhos. Até um Fome Zero, que foi um grande fracasso. E quase colocou o Lula ganhando prêmio Nobel da Paz, né? Tipo, Fome Zero. Eles tentaram articular o Fome Zero global, combater a fome numa escala global, e iria ganhar o prêmio Nobel mais ou menos do jeito que o Obama ganhou, né? Só por existir. Tipo, você existe. Prêmio Nobel da Paz. E é engraçado que o Fome Zero, não sei se você sabe, ele existe até hoje. Você vai pagar conta no Banco do Brasil, aparece lá no caixa, você quer doar alguma coisa pro Fome Zero? Quê? Não era Bolsa Família? Não, você ainda tá falando em Fome Zero, velho, caramba. E eu fiz uma análise que, assim, na verdade, tinha o Bolsa Família, tinha esse tal de... Acho que era Brasil Carinhoso, não lembro direito o nome, um nome almofadinha desses. E a ideia deles era tirar as pessoas da extrema pobreza. Ou seja, não era só da pobreza, era da... Quem era miserável? Chegar lá no Nordeste e falar assim, olha, quem é miserável? Só que eles tinham mudado a condição de classe média para quem ganha até 200 e poucos reais, né? Ou seja, uma família, não era uma pessoa, era uma família ganhando R$250 no sertão nordestino, é classe média. Classe média. Aí ele fala, nós tiramos da classe média. Só que aí tinha algumas famílias, que eram 15 mil ou 20 mil famílias, tava faltando R$2 pra isso. Pra entrar na classe média. Pra entrar na classe média. Eles deram R$2, o programa deu R$2 pras famílias. Ele fala, tá vendo, ó? A gente tirou não sei quantos milhões da pobreza, da miséria. E os caras estão falando isso até hoje, né? Você pega Gregório do Vivier, não sei mais o que, fala assim, mas roubou triplex, em petrolão, trilhões na falha de dados, mas deu R$2, tirou da miséria. Tirou milhões da miséria, né? E ninguém percebe essa narrativa, a gente que vai ter que mudar mesmo. Olha, pelo que eu tô vendo, sim. Você tem, evidentemente, muitas pessoas que estão comemorando a condenação, mas as pessoas que estão melhor posicionadas para fazer essa narrativa mudar de direção parecem não tá alinhadas com isso, não tá querendo que isso aconteça. São as pessoas, na verdade, que o PT mais comprou, que foi a mídia, né? Exatamente. Eu sempre falo que foi a compra, todo mundo fala da corrupção inteira do PT, mas a corrupção mais clara dele foi gratuita, porque todo jornalista obviamente tem a blogosfera progressista, mas assim, o jornalista grande na Globo, na Folha, no Estado, até na Veja hoje, ele não recebeu um centavo, ele simplesmente vai por ideologia. É a corrupção da qual fala o nosso amigo Flávio Gordon no livro dele, que é a corrupção da inteligência, né? Então você pega as figuras da academia, as figuras da mídia, as consultorias todas que orientam os políticos, a própria classe política, que de algum modo deveria ser uma elite nacional, e as consciências todas corrompidas. Então, partidos de oposição fazendo declarações aí bem favoráveis ao Lula, políticos, acadêmicos, jornalistas. A gente colocou lá no site recentemente a manchete da Globo.com, que era
Veja como tal fulano fugiu dos abusos de Sérgio Moro. Embaixo, Lula ainda tem 37% dos votos. Assim, quem acha que o designer não tem nenhuma capacidade de manipulação política não faz ideia do... A gente aqui que trabalha com designer, meu Deus do céu. Claro, a disposição da notícia acaba sendo até mais importante do que está sendo dito às vezes. Já que ninguém lê, né? É. Bom, a narrativa vai ter que ser construída então por nós, com estratégia, com aquela coisa que a gente sempre fala. Mas isso muda o cenário eleitoral agora? Vai ter alguma mudança cultural no país? Como é que tá o negócio aí? Olha, eu acho difícil você identificar isso claramente porque ainda está muito confuso. Eu acho que a condenação foi importante, as pessoas viram algo avançando nesse sentido, mas eu acho que o que vai poder mudar ou não as coisas é a prisão efetiva dele. Então, se a gente não continuar fazendo essa pergunta, e o Lula até com Mas e o Lula? o sentido de estimular que as coisas ganhem um desfecho, talvez a gente não consiga ter uma situação muito bem definida. Então, a gente tem essas figuras políticas, a gente pensar sobretudo em políticos tucanos do PSDB e outras supostas oposições que talvez a gente pudesse colocar aquela expressão do... qual que é o nome daquele livro? Não me recordo agora, que é do autor do livro, que é O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar. Sei. Não é do Sutton, eu esqueci. É o Sutton, É o Sutton mesmo. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, você vê figuras como o Alckmin, como o próprio Dória, o Temer, Meirelles, todos eles não. Eu acho que é importante que o Lula participe do processo, nós temos que deixar a população escolher e tudo mais. Que casa exatamente com o discurso que os petistas têm projetado e feito e acaba reforçando, então, porque passa a impressão de que se até os adversários dizem esse tipo de coisa, então pode ser que aquela narrativa de que ele está sendo perseguido é de fato correta. Eu iria deixar isso mais pro fim, mas já que você já trouxe à tona de cara, aliás, é um bom jeito pra gente começar de fato esse negócio. Eu queria analisar uma frase, porque assim que saiu a condenação foram, obviamente, perguntar, como a gente tá fazendo aqui, perguntar pros adversários do PT como é que vai ficar o cenário eleitoral, não sei mais o quê. E perguntaram pra um cidadão chamado Geraldo Alckmin. Eu acho que assim, eu queria ser o cara feito assim pra entrevistar o Geraldo Alckmin, porque eu seria a pessoa, eu acho que eu viveria com gás hilariante assim na cara. Foram lá perguntar o que o Alckmin achava. Eu queria só que você comentasse isso aqui, ó. A frase do Alckmin é, aspas. Eu vou deixar bem claro, aspas, viu? Não sou eu que tô falando, é o Alckmin. Aspas. Aspas, ó. Talvez não termine hoje essa novela. Ele tá se referindo ao processo. Talvez não termine hoje essa novela, porque cabe recurso. Mas o importante não é se preocupar com o adversário, é se preocupar com o eleitor. Quem vai decidir a eleição é o povo. Tracinho Geraldo Alckmin. Fecha aspas. Você não acha que essa foi a frase mais importante do Brasil desde o descobrimento? Eu acho que foi feita pelos assessores e consultores dele para ser a frase mais genial já dita sobre um político. Cara, sério, acho que o mundo apagou e ficou só essa frase, sério. Talvez não termine hoje essa novela porque cabe recurso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é simplesmente você olhar e falar o óbvio, né? Tipo, olha, foram 3 juízes. Sem contar que ele já está qualificando o processo todo como uma novela. Um espetáculo, né? Como uma novela. Então, uma coisa longa, chata. E é um aspecto também da crítica do PT, de que os juízes envolvidos, os procuradores estariam realizando um grande espetáculo midiático, estariam jogando para o público. Ele abre margem para ter essa interpretação também, além dessa interpretação de que é algo longo, fictício, duradouro, fictício. Então é uma péssima escolha de palavras. Você vê assim que parece que não tá passando nem pensamento ali, né? Enquanto que ele tá dizendo. Você não fala uma frase dessa assim. É o tipo de frase que só a consultoria ou assessoria mais cara pode... Não, eu queria comentar, porque assim, essa frase tem que ser analisada assim, em muitos detalhes. Vai lá. Acho que dá pra fazer um podcast inteiro só sobre essa frase. Olha só. Mas o importante não é se preocupar com o adversário, é se preocupar com o eleitor. Tá, então peraí. É uma novela, certo? Ele já desclassificou o negócio. Ele tá falando, não vale a pena, certo? Eu não consigo tirar outra interpretação daqui. Eu também não. Ele tá falando assim, não, o processo é importante para o Brasil. Não, ele tá falando, talvez essa novela não acabe. É o Alckmin falando, aquele cara que todo mundo chama de golpista, ultradireita, conservador, não sei mais o quê. Opus Dei, né?
Porque ele é do Opus Dei, talvez o único candidato de direita de verdade do PSDB e tudo mais. Mas o importante não é se preocupar com o adversário, é se preocupar com o eleitor. Quer dizer, o cara acha que o eleitor brasileiro... O eleitor, assim, brasileiro não é só quem tá no Twitter. O eleitor brasileiro é quem tá no ponto de ônibus, lá de Ferraz de Vasconcelos, sabe, 5 da manhã. Esse é o eleitor brasileiro. Ele acha que a sua preocupação, assim, sabe, em quem que você vai votar... é o programa de saúde do Alckmin. É o programa de urbanização do Alckmin. Ou então é o programa de, sei lá, infraestrutura. Isso lembra muito a fala do próprio Alckmin ao ser perguntado sobre segurança pública, quando ele falou, não, o povo não está preocupado com segurança. Está preocupado com questões econômicas, está preocupado com questões administrativas, mas não, segurança... As pessoas estão morrendo ao número de 70 mil por ano, mas elas não estão preocupadas com isso. Quando você sai na rua... Aliás, isso aí você não precisa ir pra Ferraz de Vasconcelos. Você sai na rua, nos Jardins. Qual que é a sua preocupação? É com o cacete da segurança. Tipo, eu vou voltar pra casa vivo hoje. No Leblon, pior ainda, né? Porque o Rio de Janeiro tá naquele caos. E os caras assim falam, não, eu tô preocupado com o eleitor. Então, e o eleitor tá preocupado com o que você tem a dizer do Lula. Cacete. Sério, você precisa ser gênio pra chegar a essa conclusão, ou não? Esse tipo de frase aqui, você precisa... Assim, é um grau de burrice que você não consegue pensar sozinho. Você precisa estudar. Não, precisa estudar, pagar caro pro tipo de assessoria. Porque o assessor vai lá e fala, diz isso aqui, vai pegar bem. As pessoas vão achar que você é um adversário... aristocrata, né? Aristocrata, magnânimo, mas... Você se colocou acima da carne fria, né? Que fala? Da carne seca. Da carne seca. Você é uma pessoa que não se mete com essa gentalha. O assessor dele deve ser a dona Florinda, né? Não é possível uma coisa dessa. Algo nessa linha. Meu Deus do céu, mas sério, assim, e assim... A preocupação do eleitor, você vai falar disso melhor do que qualquer pessoa, tem uma certa noção ali de identidade. Você me falou agora há pouco, antes da gente gravar, que o eleitor não vota... Como é que você falou? Falei que o fator mais decisivo não são tanto as propostas e nem mesmo os discursos que são feitos, mas uma série de elementos subjetivos que formam uma identificação. Isso a gente pode trazer até a ideia do... Não é só dele, nós temos cientistas políticos falam sobre isso, mas o Scott Adams, para explicar o Trump, ele falava muito isso. Ele falava identidade, era inverso. Ele começava por baixo. Ele falava a razão é derrotada pela analogia e a analogia é derrotada pela identidade. Ou às vezes ele fazia o caminho inverso também. Identidade. Quer dizer, a razão tá lá no fundo. Quando você faz uma analogia, uma comparação, ela vale mais do que um argumento. Exato. Como você tem uma manipulação dos símbolos de algum modo, então por meio da analogia ela vale muito mais do que um argumento racional, do que um arrazoado, do que uma defesa. Uma tabela de Excel ali. Né? Olha aqui a minha planilha que está mostrando os gastos públicos, não sei o quê. Isso tem muito pouco efeito sobre o eleitor. E aí a gente tem as analogias, então quando a gente coloca isso de modo simbólico, e aí que entram os marqueteiros, os João Santanas, os Duda Mendonças da vida, que vão manipular os símbolos de algum modo para você ter essas analogias que vão encontrar eco no eleitor. E aí, no nível mais básico e até primitivo, a gente poderia dizer, a gente tem a identificação. Então ele falava isso. A identificação, ele usava bits. Identity beats analogy beats reason, and reason beats nothing. A razão não ganha de nada, porque as pessoas não estão preocupadas com razão. Vale lembrar que Scott Adams é um cara que fala isso como um analista de mercado, né? De mercado e analista também das habilidades de persuasão. Então, como as pessoas são persuadidas, como que uma pessoa é convencida a comprar um determinado produto, seja esse produto um chiclete ou próximo presidente da República. Então, você vê qualquer propaganda de qualquer produto, ele não é argumentativo. Ele fala, olha, você vai ser feliz, essa cerveja vai te deixar na praia. Você nunca tem um laudo lá mostrando as qualidades científicas e comprovadas daquele produto, mostrando o que aquele quão superior ele é. Você tem lá mulheres bonitas cercando um cara e você vai falar, eu quero ser aquele cara. Então você tem uma analogia, você tem uma manipulação dos símbolos. Mas quando você tem algo com o qual você se identifica automaticamente, que aquilo de algum modo não apenas faz você se reconhecer, mas faz você se reconhecer de um modo que você gosta de se ver, como você olhar para o espelho e falar, nossa, hoje eu tô bonito, tô bem,
muito atraente. Então, quando o cara vê isso, quando ele vê alguém dando expressão àquilo que ele é, de fato... Ou que ele quer ser. Ou aquilo que ele quer ser, até... ele é muito mais movido, é muito mais fácil dele mudar de decisão, ou mesmo ser levado a tomar uma decisão, do que simplesmente por meio de argumentos racionais, e que, por mais importante que seja, costumam ser muito chatos, e que só pessoas como nós prestam atenção com mais detalhe, com mais cuidado, com mais afinco. A gente já falou do livro do Flávio Gordon aqui, né? Eu esqueci de elogiar, estou sempre falando que esse é o melhor livro da década, o livro do nosso amigo Flávio Gordon. A Corrupção da Inteligência, tem orelha sua, por sinal, né? Sim. Orelha do livro, não a sua orelha, mas... A minha orelha não tá colada não tá colada lá. Mas outro livro também que eu acho muito importante, acho que eu já citei ele aqui, talvez com você, no final do ano passado, que é o que você tá falando do Scott Adams, Win Bigly, né? Win Bigly, exatamente. Esse livro, acho que assim, foi o livro que mais explicou a eleição do Donald Trump de todas. O Scott Adams, como nós, acertou a eleição, você acertou 48 estados, ele não fez por estado, se não me engano. Ele fez, na verdade, uma abordagem comportamental, que ele alcançou níveis de precisão assim inimagináveis. Parecia bruxaria, assim, porque teve um momento, por exemplo, que ele falou: o Trump vai fazer isso, isso e aquilo, e o efeito disso na população vai ser esse, aquele outro. E aí, quando você ia ver a situação, ela se desenrolava exatamente do jeito que ele tinha falado, porque ele pegou essa lógica da persuasão. Então tem um exemplo que eu gosto muito de pensar nesse exemplo, que ele falou assim: vai chegar um determinado momento que o Trump vai dar uma entrevista para Megyn Kelly, e essa entrevista vai acontecer assim, 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 e essa entrevista ocorreu. E uma outra coisa que ele falou sobre a Megyn Kelly é o tipo de linguagem que o Trump está utilizando para falar dela vai ser tão impactante na personalidade dela que ela vai ter que fazer uma mudança radical no visual. Isso vai ocorrer provavelmente uma mudança no corte de cabelo. Ela tinha o cabelo longo, ela cortou o cabelo curtinho, ficou totalmente diferente. E ele explicava essas coisas assim, mostrando que tinha uma lógica que dava para você compreender de modo muito claro, e que parece que os geniais assessores e consultores aí desses políticos... Tipo Geraldo Alckmin, outro político genial. Não parecem ter muita ideia disso, né? Ou seja, todo mundo que acertou, né? Nós, o Taleb, por exemplo, o Taleb acertou muita coisa, né? Você falou assim, vai ter um califado na Síria daqui a 10 anos, e teve Estado Islâmico e tudo mais. Ele escrevendo sobre Oriente Médio, sobre o mundo árabe, sobre a religião islâmica, é um negócio impressionante. Os caras escrevem tudo antes de acontecer, então assim, esses são pessoas assim que pensam de fato, né? Nós, assim, acho que nós estamos certos, nós pensamos de fato, nós estamos certos sobre 48 estados graças a você. E nós estamos certos, inclusive, porque a gente lê esse tipo de cara, né? Ao invés de ler a do Globo News. Ao invés de ler a Globo News. Mas aí a gente pensa aqui, voltando aqui ao Alckmin, a gente tava num estado muito elevado do Guten Morgen, eu tô tentando puxar a gente pra baixo aqui pro lodo, voltar aqui pro lixo. Voltar a rolar no esgoto. Rolar no esgoto, falar assim, é importante não se preocupar, é importante se preocupar com o eleitor. Tá, nesse cenário dado, então, quer dizer... o Lula, ele é o assunto da eleição em 2018. Eu acho que isso aí, acho que todo mundo vai concordar, né? O Lula é o assunto, mesmo que ele não concorra. Sim. O debate, assim, vai ser sobre o Lula. O que você acha do Lula? Você tá perto do Lula? Você tá longe do Lula? Você quer dar continuidade ao que ele fez? Você quer reverter tudo o que ele fez? Você é contra o Lula ou é a favor do Lula? Isso vai estar, de fato, no centro do debate. Do debate. Então, quer dizer, ele quer fazer um debate, o Alckmin quer fazer, ele quer se preocupar com o eleitor como se o eleitor ele não tivesse nada a ver com o Lula, ou seja, o eleitor ele não lembra do Lula. Na hora de pensar em política, ele pensa, por exemplo, no preço do trem. Ou, sei lá, ele pensa num programa lá mesmo que seja uma coisa grandiosa, tipo Previdência, que tá na baila, mas assim, eu sei que o Alckmin, ele adora puxar sardinha pra programas minúsculos, assim, tipo programa de habitação lá no extremo da Zona Leste, ou coisas assim que realmente, politicamente, não tem a menor importância. Tem. Você não acha, uma análise um pouco mais ideológica que eu tô pedindo de você, que a partir, sobretudo, da internet, a gente viu isso com Obama, sobretudo no Brasil a gente viu a partir da Dilma, né, da primeira eleição da Dilma, mas hoje em dia você não acha que o debate está muito mais ideológico? Ou seja, eu quero saber se o cara fala mesmo que ele é de direita ou que ele é de esquerda. A esquerda sempre diz que mas fala quanto que você é de direita, quanto que você é de esquerda.
E por conta da internet, sobretudo, você tem uma certa cobrança maior de questões que são um pouco mais abstratas, ou seja, o voto famélico, você não acha que ele tá morrendo no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que você tem ainda, em alguma medida, um voto que se explica por esse racionalismo mais básico, behaviorista. Olha, aquele ali vai me dar R$80 a mais do que aquele outro. Existe esse tipo de voto ainda, mas cada vez mais o voto se dá nessa esfera ideológica. E aí, nem sempre as pessoas têm uma imagem muito clara do que é direita e esquerda, por exemplo, mas pelo menos elas têm uma ideia do que é ser a favor ou contra o Lula. Então, sem dúvida, o cara vai querer saber. Esse cara aí é a favor do Lula, é contra o Lula? Ele representa a mesma coisa que o Lula representava ou ele representa alguma coisa diferente? E aí, quando o cara fala isso, eu acho até engraçado, porque a gente fica brincando que você tem que estudar para ser tão burro assim. Mas isso é verdade, porque não é uma frase espontânea que ele diz porque ele de fato pensa assim, que ele acordou se sentindo dessa forma, aquilo veio desde o âmago do Geraldo Alckmin. Não, ele tem lá, ele é um político experimentado. Não, sério, é que assim, eu me espanto tanto com essa frase, assim, quando eu vi eu comecei a gritar em casa, assim, ficar achar e falar, não é possível que esse cara fale uma coisa dessa. Não, realmente é um negócio de outro mundo, mas é isso, ele é um político experimentado, é um cara que está cercado de assessores, ele tem uma certa experiência na política. Experiência em ser burro, sobretudo, a gente precisa falar. Sim. Ele não é burro de hoje, ele tem um PhD em burro. É uma prática de longo tempo, é um know-how. Ouvinte, você não vai conseguir ficar burro como Geraldo Alckmin amanhã. E não vai nem conseguir fingir ser tão burro assim, nem com a ajuda do pessoal da CV pra você. Se você falar, olha, tudo bem que não é sua função, não é sua função em fazer parecer burro. Normalmente as pessoas querem parecer inteligentes. Mas e se eu pedir pra você? Agora eu vou fazer um teste com o pessoal da CV pra VC. Acho que a gente pode deixar isso lá no senso em comum, pedir um currículo assim, falar assim, se você for o Geraldo Alckmin, como que você faz um currículo pra ser assim, tipo, candidato? Porque, pelo amor de Deus, sério, tipo, como você vota num cara desse? E é um negócio assim, então o cara tá ali com todos os assessores, e aí é uma coisa minuciosamente desenhada, pensada, e aí você vê claramente a dissimulação, porque ele fala, não, nós temos que pensar no eleitor. Se você pega, a única lógica que pode haver por trás dessa frase é a seguinte, olha, eu como um candidato do PSDB tenho interesse de polarizar com o Lula porque isso pode me render mais votos. Então ele está pensando em tudo menos no eleitor, porque o eleitor tem interesse que um processo como esse conclua, que haja ali uma confirmação de que a justiça de fato funciona, de que você tem uma garantia mínima de que a justiça funciona, e principalmente nessa esfera mais ideológica, simbólica, que a gente veja um cara que ferrou o país, sendo pelo menos ferrado um pouquinho. Assim, a gente tipo, passa um dia na cadeia, né? Exatamente. Pelo menos ter ali o gosto de ver o cara pagando pelos crimes que ele cometeu, que foram muitos, muito maiores do que a mídia dá a impressão, do que até o momento a justiça conseguiu abarcar, então... Até que a gente consegue provar, né? Porque assim, sim. Ele cometeu, óbvio, mas como é que eu não tenho um documento Exatamente. Aqui, Aí você tem algumas delações que já apontam, por exemplo, mas é um nível Pablo Escobar, assim. Então você pega o Pablo Escobar, que tinha casas espalhadas pelo mundo todo, que tinha ali uma série de coisas que as pessoas sabiam, mas sabiam daquele jeito também, não tinha passado recibo, como os petistas querem que a gente faça. Propina, está aqui, recibo, nota, só aquela conta, por exemplo, que o Palocci falou, são 300 milhões. Aí tem agora uma nova denúncia feita tanto pelo Palocci quanto pelo um pastor que era próximo ao Lula num determinado momento, que era o Caio Fábio, que ele fala que o Lula recebeu muito dinheiro do Gaddafi. O Gaddafi, que segundo a Forbes, talvez fosse o homem mais rico do mundo se os recursos dele tivessem declarados da forma que o Bill Gates declara, por exemplo. E eu vou lembrar que eu fui praticamente a única pessoa a bater tanto nessa tecla por ano, quando o Gaddafi... Agora eu não lembro se foi o Lula na Líbia ou se foi quando o Gaddafi veio pro Brasil, o Lula chamou o Gaddafi na cara de todo mundo e falou assim, meu amigo, meu irmão, meu líder. Você imagina falar isso em alemão, né? Mein Führer. Seria uma coisa assim, e ele falava isso do Gaddafi, que foi um cara que mandou matar, tipo, meio mundo no seu país, criou um totalitarismo socialista, por sinal. Eles tentaram criar uma nova internacional socialista, o Lula e o Gaddafi junto, com foco maior nos países
em desenvolvimento, países terceiro-mundistas, pegando principalmente África e América Latina, onde já tinha um processo bem avançado e um projeto que serviria ali como benchmark, que é o Foro de São Paulo. Então, é uma figura que realmente estava muito alinhada com o Lula, e essa caixa não foi nem aberta ainda, né? O Palocci apontou para isso. Isso é uma das poucas, uma das muitas coisas que mostram o quão bandido, quão criminoso esse cara, que o Alckmin tá falando, melhor deixar ele aí, vamos debater quem tem o melhor plano aqui de desenvolvimento da indústria automobilística, né? Acho que vamos, deixa ele vir conversar comigo na Globo, dar entrevista pro Jornal Nacional, para propagar essa tese dele de que ele tá sendo perseguido pela justiça, pelo Sérgio Moro, e que o Sérgio Moro é um agente da CIA, e essa maluquice toda que... E aí eu vou, como um bom picolé de chuchu, eu vou falar, não, mas veja bem, o que eu quero debater é outra coisa. Estou interessado em debater pessoas, eu quero debater ideias. Quero debater ideias. A gente precisa terminar, a gente vai terminar, a gente já chega nessa frase. Né? Mas eu acho assim que a ideia própria do Alckmin, como você falou, isso é a ideia de assessor. Ele foi lá na fundação do PSDB, esqueci como é que chama aquele negócio. Instituto Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Você pega... Na verdade, assim, eu acho importante a gente pontuar isso neste momento do Lula, porque, assim, a população em geral, ela tá dividida em dois focos para mim. Tem a população que olha pro Lula diretamente, que é o taxista, é o cara que a gente vai debater... Vai ouvir, na verdade, a gente não debate, a gente ouve ele falando no bar, a gente ouve, sabe, sei lá, pega um boia fria da vida, ele vai ter uma visão do Lula. Já vai ter uma outra parcela da população que não olha diretamente para o Lula. Ele faz mais ou menos a mesma coisa do Alckmin, ele olha para o Lula através da mídia. E na mídia estão todas aquelas velhas raposas que, assim, só falaram besteira nos últimos anos. E estão até hoje tentando pautar o debate como grandes cientistas políticos. E aí eu cito nomes aqui na cara dura, porque a gente acerta tudo, eles erram. Então, tipo, você pega até aqueles nomes que são antipetistas, eles estão falando uma bobagem gigantesca atrás da outra. Se você leva a sério um Demetrio Magnoli hoje, por exemplo, sério, você parou... Assim, o mundo era mais fácil na hora de você falar assim, PSDB contra PT, vamos ver qual que é mais fácil. Isso é fácil. É fácil. Você tem um esquema pronto... São sempre os mesmos atores fazendo o mesmo papel com o mesmo resultado, porque o PSDB sempre perdia, né? Exatamente. Aí você virar um analista e falar, eu não gosto tanto assim do Lula, é fácil. Agora, no mundo globalizado, globalizado de verdade, ou seja, com internet, com Twitter, com um negócio acontecendo ali, tipo, em uma hora acontece uma coisa na América, já reflete aqui, não sei mais o quê, você vê que todos esses analistas estão falando uma besteira atrás da outra. Aliás, só pra falar da Líbia, né, terminar o assunto Líbia, a gente também tem o caso Benghazi, que envolveu Hillary Clinton. Então você vê ali, também foi o único site no Brasil a falar disso, foi o Senso em Comum. Então, assim, a gente tá numa situação em que todas essas velhas raposas da mídia só falam besteira. E o Alckmin parece que ele quer se escorar só, tipo, falar assim, não, mas peraí, eu preciso primeiro ouvir o que o Boechat tem a dizer do Lula, eu preciso ouvir o que, sei lá, o Luiz Nassif disse do Lula, pra então eu falar com o meu eleitor. Acho que tá nesse sentido mesmo. O referencial acaba determinando muito a mensagem. Se o cara... como é o caso do Alckmin, ele não convive com ninguém do povo, ele vai ter essa imagem do povo que é passada por meio dessas figuras. Então, para eu agradar esse povo que só existe na cabeça dele, na cabeça dos assessores dele, eu preciso falar... E da Mônica Bergamo, talvez, né? Tipo, você vai lá... Eu preciso falar tal ou qual coisa que é o que o povo quer ouvir, mas quando você conversa com o povo mesmo, se nós aqui do Senso em Comum, mesmo nós somos povo, nós que somos pobres. Mas se a gente sai assim com contato direto com a população, a gente vai parecer umas figuras muito moderadas, talvez ali vão tentar nos empurrar para centro-esquerda. Vão chamar a gente aí de meio petralha, né? Vão falar, não, assim, esses caras aí, eles criticam Lula, mas eles usam palavras muito... Edulcoradas. Edulcorado é uma palavra muito edulcorada. Muito intelectualizado e tudo mais, né? E aí eu queria só terminar repetindo a última frase, porque o Alckmin, eu falo, mas essa frase eu acho que foi uma das frases mais geniais, assim, já dita no Brasil, quem vai decidir a eleição é o povo. O que você tem a dizer sobre isso? Quem vai decidir a eleição é o povo.
Eu acho que o cara é um Churchill por causa disso já. Eu acho que ele mobilizou o idioma português para Inteiro, né? pra A língua fazer portuguesa campanha foi por feita ele. pra isso, pra Exatamente. essa frase. Quem vai decidir a eleição é o povo. Pra mim, eleição, então, ela é a ideia de que o povo decide. Eu não sei, assim, é uma capacidade de falar assim, olha, o céu é azul, portanto, azul é a cor do céu. Talvez ele esteja ouvindo muito Karnal. Talvez Karnal. o Karnal esteja prestando Karnal. assessoria para ele. Tudo tá explicado. Aliás, quem é muito amigo do Geraldo Alckmin é aquele cara que escreve 200 livros por dia, que é o Gabriel Chalita. O Gabriel Chalita. Que é o principal nome do Paulo Freireanismo no Brasil, né? Então, é o Mário Sérgio Cortella e o Chalita. São os dois São os dois herdeiros do Paulo Freire. Do Paulo Freire, então você vê qual que é o nível do alfabetismo, da capacidade de pedagógica do Paulo Freire. E ele vai, né, pra casa do Alckmin e tal, escreve os livros lá elogiando o Lula e o Alckmin ao mesmo tempo. Ela fala, não, casa da Lu Alckmin, uma grande mulher, não sei o quê. Tá tudo explicado, isso aqui é o Paulo Freire. Então, assim, quem vai decidir a eleição é o povo. E o povo vai decidir como? Sem falar do adversário, né? Com propostas, eu não sei qual que é a proposta do Alckmin. Ninguém sabe, né? A proposta dele normalmente é dar nome às coisas. Então, nós temos um problema de segurança pública. Eu resolverei isso criando o Ministério da Segurança Pública. Não, você está criando mais burocracia. A gente estava falando que a gente precisa resolver isso aqui, não complicar ainda mais. Quando a gente pensa isso, pior. E era o ponto que eu queria falar da narrativa agora desse. Mas e o Lula? O que o PT fez na prática, além do mensalão / petrolão, é que ele pegou toda a política ali do Fernando Henrique e deu novos nomes, que os nomes que a Ruth Cardoso dava eram muito ruins. E aí ela fazia lá 200 programas que afetava, cada programa afetava 10 famílias, e falava assim, não, vamos unificar, chamar isso aqui de Fome Zero, vira um nome pomposo, quase o cara ganha prêmio Nobel sem fazer nada, assim, simplesmente falando, já estava pronto isso aqui. Rebatizando o programa, né? E a esquerda, ela é campeã nisso, e isso é uma coisa intelectual muito séria, porque assim, eu tava na faculdade já ouvindo isso há anos sem perceber, porque é difícil você ler estruturalistas, desconstrucionistas, esses caras, você não entende bem o que os caras estão falando em nenhum momento. O cara te fala bom dia, você não entende direito, né? Não, porque o devir histórico, não sei mais o quê. E que eu acabei percebendo só na hora que eu conheci os grandes autores de direita que rebateram esses caras, né? Tipo Roger Kimball, Roger Scruton, toda essa galera, o Olavo de Carvalho mesmo. Aí eu falo assim, eles deram uma supremacia ao discurso, falando o que vale mais é o discurso, o significante, do que o significado. Com isso, significa que você, tendo um nome pra coisa, aquela coisa passa a existir. Se você tirar o nome, ela passa a não existir. Então, o caso mais claro que a gente tem é o aborto, né? Você fala assim, tem um movimento pró-vida, mas a gente vai falar assim, o nosso é pró-escolha. Você não fala que é pró-morte. Sim. Você nunca vai falar que tem uma vida ali, então, tipo, você não vai falar assim, estou matando. Você fala, estou dando direito à mulher decidir. Você não fala, mas decidir por quê? É pela vida ou pela morte? Você tira as palavras vida e morte ali, dá a impressão que não tem mais nada ali. Aí você fala, direito de decidir, eu realmente sou a favor. Eu sou a favor da liberdade. Da liberdade, então, as pessoas têm que decidir, assim, o que elas querem para si próprias. Inclusive, eu sou a favor do direito de decidir do seu próprio corpo. Eu acho que até eu queria ter o corpo do Schwarzenegger, né? Eu acho que tinha que ter esse direito de decidir, daqui a pouco a gente pode ter o trans fisiculturista. Né? Eu sou um trans bonito, né? Eu sou o trans belo já. E aí se é uma mulher que é feia de morrer, mas que é transbela, e se ela não for convidada pela Playboy para fazer um ensaio sensual, ela pode processar, porque a Playboy não tá respeitando a identidade. A identidade a identidade social dela. A identidade estética a dela. A beleza social, o que você acha, né? Estética social delas. Bom, enfim. Bom, esses caras caem em tudo. Só que o Alckmin, ele tá lá falando que a eleição vai ser decidida pelo eleitor. Ele cai nessa conversa, né? Da Teotônio Vilela, desses assessores e da grande mídia. Participou, inclusive, daquele PSDB, Esquerda pra Valer. Esquerda pra Valer. Agora vai. Agora vai. Você tá polarizando o debate. Você tá vendo que a população inteira, cada vez que ouve falar de um cara de direita, ela tá mais assim, tipo, nossa, esse tal de Bolsonaro aí parece ser bom, vamos pra lá. Pela primeira vez que o PSDB tem um desafio viável à direita, os caras vão mais à esquerda ainda. Esquerda. E eles querem tomar voto do PT, né? Eles acham que eles vão ganhar voto do PT, que o petista ortodoxo vai lá e fala, não, mas você sabe que esse PSDB nem é tão ruim assim? O militante da Uni, o cara do MST, os sindicalistas, o pessoal das comunidades eclesiais de base vão falar, olha, pensando bem aqui, talvez
gente vai votar ali no Alckmin. Eu acho que isso até é possível se Num segundo turno. no segundo turno o PSDB está fora. Vamos supor que o Lula possa estar no segundo turno. Eu acho isso cada vez mais complicado. Mas no segundo turno entre Bolsonaro e PSDB, eu acho que até, tipo... Ah, sim. Aí... O petista excluído. Aliás, era o contrário. Um segundo turno suposto entre Bolsonaro e Alckmin, que eu acho praticamente impossível, ainda mais depois de uma frase dessas. Já pensou? Se o Alckmin chegar ao segundo turno contra o Bolsonaro, acho que o petista vota no PSDB. Mas, assim, sim. E vota escondido também, né? Não vai falar em público e tal, uma coisa dessas, mas... A campanha que ocorreu na França, né? Quando o pai da Marine Le Pen era vote no corrupto, não no fascista. Foi a melhor mote esse. Vote no corrupto, não no fascista. Mas, enfim, eu acho... Você acha que o Alckmin tem chance? Olha, eu acho que não. Eu acho que não só pela burrice não só por isso. Manifesta em frases como essas, mas também porque o PSDB pós-impeachment deixou de ser a canalizadora ali. Então, a gente mesmo, não tendo opção para não dar mais poder ao PT, a gente costumava ter que ali... Tapar o nariz. Com muito sofrimento, ter que votar nos candidatos do PSDB. Não, enquanto o PT eu fazia campanha, falava, gente, vota no Aécio, eu fiz isso, gente, vota no Serra, gente, sei lá, vota no... Eu nem lembro os nomes do cara do PSDB. Vota quem você quiser. Tipo, quem veio antes do Dória pra prefeito, eu nem sei, tipo, o eleitor do PSDB tá se lixando pro PSDB, fala, sei lá, o cara lá que não é petista, vota contra o PT. E agora você começa a ter alternativas como o Bolsonaro, que é uma alternativa talvez a mais significativa, mas você tem também as alternativas criadas pelo próprio... daquela divisão que houve ali quase que por surpresa entre os antigos aliados do PT, como o PMDB, e o próprio PT. Então você tem o Temer criando ali uma terceira via, tentando buscar um candidato governista, seja o Meirelles, seja o Rodrigo Maia, seja talvez até o próprio Dória, que o Temer já disse que é talvez o candidato dos sonhos dele. E você vai ter, então, outras opções que vão dividir voto diretamente com o PSDB e... Não, como se não bastasse isso, o PSDB está totalmente desacordado, perdido, não sabe o que está se passando na realidade popular, na realidade do Brasil profundo. Ele está lá falando para agradar os assessores dele. Olha, você é aplaudido pelos meus assessores, talvez o pessoal da Globo News ache muito bonito o que eu falei aqui. A Mônica Bergamo talvez fique menos petista, ela vai falar o Alckmin... Eles vão inventar, né? Eu já tô vendo jornalistas... Ganhar o status do Reinaldo Azevedo, que agora é citado 5 vezes por dia no Brasil 247 como um grande referencial. Isso aí vai acontecer com o Alckmin. Reinaldo Azevedo, que sempre quis ser reconhecido como um grande jurista, agora é o grande jurista do Brasil 247. Brasil 247. Putz, Vermelho.org, esses caras aí que estão considerando ele o grande referencial da ciência jurídica no Brasil. O Reinaldo Azevedo, ele me parece o Dick Vigarista, né, da Corrida Maluca. Quem é jovem aí não conhece a Corrida Maluca, mas o Dick Vigarista, ele era um cara que ele tava sempre na frente e ele parava a corrida pra sacanear quem tava atrás e ele acabava perdendo a corrida por isso, mas ele tava sempre na frente. Reinaldo Azevedo, ele tinha assim, ele falava que ele era o Tea Party do Rodrigo Constantino, falava que ele era conservador sim, falava viva George W. Bush, eu sou contra o desarmamento, não sei mais o que, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, babá. E ele tava assim com tudo, sabe? Você falava assim, você não precisa fazer nada, você podia... Continua aí, não precisa mais ler um livro na vida, continua repetindo isso aí pro resto da vida, pronto. Já vai ganhar. Não, o cara falou assim, não, eu preciso perder. Como que eu faço pra tomar uma naba? Aí, de novo, entra isso que a gente tá falando, precisa estudar. Você precisa ter assessor. Se você for pra caixa de supermercado... o nível do Reinaldo Azevedo só com pós-doutorado. Não, ali é difícil, viu? O Reinaldo não sei, não, acho que nem com pós-doutorado. Assim, é um grau de burrice que é alquimista. É alquimista. É isso, é alquimista. É esse o nível, porque você tá tão na frente, aí você fala, como que eu posso tomar uma naba? Você vai perguntar pra caixa de supermercado, e às vezes a caixa de supermercado, ela pode estar, sabe, tipo, pagando escola, não significa que ela é burra, ela simplesmente ela tá numa posição ali que... Até uma grande chance dela não ter sido contaminada pelos vícios da educação brasileira. Ainda mais porque ela tá trabalhando, ela sabe como é que funciona o dinheiro e tudo mais, ela acaba aprendendo muito mais do que aprendendo na escola. Sim. Eu sempre os liberais americanos sempre falam, né? Liberais no sentido clássico. Você precisa votar, você precisa aprender na escola, mas você também, às vezes, você aprende mais no McDonald's, sabe? Fazendo um trabalho de férias ali
atendendo do que você vai aprender numa escola de negócios. Só que assim, a caixa do mercado, na hora que você fala assim, ó, a caixa do mercado, eu quero te transformar em presidente, o que você tem a dizer? Ela nunca vai dizer essa frase do Alckmin. Ela nunca vai dizer, eu não vou olhar pra ela e fala adversário. assim, olha, eu quero te transformar em presidente e você vai disputar com esse cara aqui que chama Lula. O que você vai fazer? Você vai falar bem dele, você vai pegar leve com ele ou você vai criticar o cara? É mais ou menos o McCain em 2008, lá quando ele se negava, não só se negava a criticar o Obama com palavras mais duras, como mandava os eleitores dele calarem a boca quando eles estavam fazendo isso por ele. Então, chegavam os caras lá e falavam, não, esse cara é um comunista, esse cara é um extremista de esquerda. Teve um caso até que ela falou, esse cara vai... Uma mulher que falou, esse cara vai ajudar os terroristas. Aí ele, não, a senhora não pode falar isso. Então, ele é um homem digno. Ele é um homem digno. As pessoas simplesmente não saíram de casa para votar nele, porque... Pô, quem que vota num cara assim? Desgraça dessas. Ou seja, você precisa ter assessor. Eu queria, por favor, se tiver algum assessor do Alckmin ouvindo, eu queria que vocês passassem pra gente uma lista de todos os livros que o Alckmin leu na vida, que é pra eu nunca ler isso. Porque, assim, sério, não dá... Falando em livros, tem uma coisa que virou até piada esses dias, eu vi no Facebook, mas foi uma entrevista que fizeram com o Dória e com o Alckmin, exatamente sobre isso, sobre livros, o que vocês estão lendo nesse momento. O Dória saiu no jeito mais escorregadio, aí era tipo, o que você está lendo no momento? Ele citou um livro qualquer lá, depois, qual é o livro mais relevante? Ele, todos os livros. Nossa, super! Oh, Cacilda, né? Mein Kampf foi um livro super relevante. Aí o Alckmin já foi assim, o que você está lendo no momento? Era Diplomacia na Construção do Brasil, do Rubens Recupero, ele citou esse livro, do Dória eu nem lembro, deve ter sido alguma coisa tipo... de autoajuda, sei lá. Ou então autoajuda para empresário, né? Algum livro de economia. Pai rico, pai pobre, assim, com emoji executivo. E aí quando perguntaram para ele dos livros recentes que você leu, quais são os mais relevantes? Ele, a obra completa do Machado de Assis, a obra não sei o que lá, tipo... Ele falou praticamente toda a literatura luso-brasileira que ele leu recentemente e esses são todos os mais relevantes. Então, você vê que o cara não tem não tá muito acostumado, não é do ramo, né? Ele não tá muito acostumado a lidar com isso aí. Meu Deus. Bom, enfim, eu acho que o Alckmin, assim, se a gente quer fazer uma projeção já pra 2018, eu acho que, assim, o Alckmin, ele perde pra um chinelo pé único. Ele é o cara que conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Velho, sério. Bom, vamos voltar. Então, esses são os adversários do Lula e a gente tem agora um cenário que... eu acho que a gente pode chamar de pós-PT. Eu acho... Porque, assim, o PT, ele morre com Lula, eu acho. Não sei se você concorda comigo. Eu não sei ainda se essa morte do Lula vai de fato ocorrer, mas eu acho que a gente pode, sim, falar num pós-petismo no mesmo sentido que a gente fala em pós-modernidade. Não significa que que ele vai deixar de existir. A modernidade continua presente, mas essa presença se manifesta de outras formas e tal. O PT vai continuar, nem que seja, num caso muito otimista, como... uma força histórica, um símbolo cultural. Mais ou menos como PCB, né? Só que maior, óbvio. Né? Mas eu acredito que a gente pode, sim, falar num pós-petismo, e esse pós-petismo é exatamente o que explica muitas maluquices que têm ocorrido recentemente. Então, o Reinaldo Azevedo, com todas essas loucuras dele, é um fenômeno do pós-petismo. Uhum. O Alckmin, com toda a dificuldade que ele está tendo de se posicionar como candidato, também é um fenômeno do pós-petismo. Então a gente tem sim, esse conceito é válido para a gente considerar, ainda que a gente não possa cair naquela história de senta que o leão é manso, né? Porque os petistas estão lá, estão discutindo, estão retomando as universidades. Então você tem universidades como a UNB, onde eu me formei, que durante anos o DCE não era exatamente um DCE de direita, mas era um DCE ali com figuras liberais e tal, que pelo menos ocupavam um espaço que não deixava para os esquerdistas e para os petistas. No pós-impeachment, ou nesse mundo pós-petista, nós temos ali os caras retomando todos esses espaços. Isso ocorre lá, ocorre no Rio Grande do Sul. Mesma coisa em relação a reitorias, sindicatos que haviam se afastado do PT voltam, começam a se aproximar de novo, até o Paulinho da Força, com Solidariedade, que tinha se tornado ali uma das figuras que mais defenderam o impeachment. Agora, o Paulinho da Força tem dado declarações a favor do Lula, defendido a candidatura do Lula, e não apenas a candidatura do Lula, como o voto no Lula. Então, está havendo ali uma movimentação de reorganização da esquerda, nesse ambiente de pós-petismo, que pode ter os resultados mais inimagináveis possíveis. Pode surgir o Ciro Gomes com uma coisa menos pós-moderna,
retomando as raízes da esquerda, ou pode surgir ali o Boulos quebrando tudo e incendiando o país, e até a Manuela Dávila com aquele pós-modernismo mais retardado, com aqueles vídeos que ela tem feito na internet. Eu lembro da Manuela Dávila quando ela ainda tinha aquele blog E aí Beleza, era o nome do blog dela, que era nunca conheci isso. Putz, cara, nossa, você perdeu melhor. Manuela Dávila no seu auge, porque ela era novinha, ela tava menos acabada do que ela hoje. Aliás, eu acho Manuela Dávila, desculpa ter que falar isso, mas eu não acho ela bonita, todo mundo fala. Saiu na lista do Odebrecht como avião, eu não acho ela bonita, mas naquela época ela pelo menos ela disfarçava. Ela tem até o corte de cabelo pós-moderno, né? Uma coisa assim, uma figura bem... Aquele corte de cabelo que estraga até a Scarlett Johansson. Exato, assim, que ela fica parecendo meio um Playmobil, assim. E ela tinha um blog que era meio comunismo para adolescentes. Então, assim, ela dava dicas pras meninas e tal, sabe? Umas coisas que você fala, cara, mas, tipo, você não tem uma assessoria de imprensa? Só que aí você para pra pensar e fala assim, não, provavelmente isso aí deve ser obra da assessoria de imprensa. É por isso que está ocorrendo. É por isso que tem, porque ninguém consegue ser burro desse jeito sozinho. Você precisa precisa de ajuda, jeito, né? Não tem como. E você falou agora do Ciro Gomes. Você acha que ele é... Bom, pensando que o Lula possa não ser eleito, acho que o cenário... Obviamente, o cenário jurídico é esse, a não ser que, obviamente, alguém vá lá e zoe a lei do Brasil. Então, falando pela lei, ele não tá no páreo. Mas vamos supor, neste cenário que ele não esteja no páreo, você acha que o Ciro Gomes é... Olha, eu ainda não tenho, assim, uma conclusão sobre isso. Pelo que eu tenho lido dos debates internos do PT, você pega aquelas articulações internas, galera do tipo Walter Pomar, Mônica Valente, eles estão discutindo e tentando encontrar soluções para isso, algo que no nosso meio isso não é feito ainda muito bem. Né? Mas eles reúnem, têm publicado livros, revistas, têm feito eventos de análise de conjuntura. Em alguma medida eles não estão apenas pensando em propaganda. Então a gente vê alguns eventos liberais que ocorrem aqui, o cara tá lá sempre fazendo propaganda do livre mercado para um público que já concorda que o livre mercado é bom. E não vai além disso, não está pensando em estratégia, não está pensando em como avançar isso adiante. Lá não, eles estão tentando encontrar, ainda com as limitações típicas de um esquerdista, mas estão tentando encontrar modos distintos de lidar com isso. Uma tese que tem ganhado força é, independentemente do que aconteça, independentemente de quais sejam as circunstâncias, nós insistimos no Lula. E aí a gente pode pensar nesse fator normativo de, o Lula se tornou inelegível, mas uma coisa é você ser inelegível no sentido de não poder ser diplomado caso você seja eleito, e outra coisa é você ser proibido de falar que você é candidato. Você pode falar isso da cadeia, você pode falar... Nos Estados Unidos a gente vê isso muito bem, que tem aqueles candidatos cômicos, que os caras se lançam. Qualquer um pode falar que é candidato. O Lula pode fazer isso, e se ele souber, de algum modo, aí, articular essas bases que o PT tem, ele pode, inclusive, conseguir alguns frutos com isso, se não a curto prazo, ao menos no longo prazo. Então essa é uma das opções que eles podem apostar. Talvez se torne muito mais difícil. Eu acho que o que estancaria esse projeto seria a prisão efetiva dele, já que aí você poderia ter uma dificuldade maior para eles levarem adiante esse projeto, mas se ele puder subir no palanque, se ele puder fazer viagens, se ele estiver solto para fazer tudo isso, é possível que eles apostem nessa hipótese, nem que seja para daqui a 15, 20 anos eles pegarem esses acontecimentos e recontarem totalmente a história, às vezes pensando, inclusive, ali, o Reinaldo Azevedo vai ser um daqueles caras que vai aparecer assim, olha, mas naquele tempo até o conservador, o jornalista de extrema-direita, Reinaldo Azevedo, concordava com que o Lula estava sendo perseguido, que o juiz Sérgio Moro, que existia lá na época, que acusou o Lula, que condenou o Lula, era um cara que abusava do poder. Então, esses fragmentos de informação sempre são utilizados. Você pega, por exemplo, 64, a ascensão dos militares ao poder. Então, você pega ali algumas declarações que sempre são utilizadas para falar, olha, até o fulano de tal, que era muito conservador, acreditava que aquilo estava errado. Aí quando você vai ver a frase na íntegra, você vê que era um outro contexto, uma outra coisa. Uma frase famosa do Heráclito Fontoura de Sobral Pinto, se não me engano, acho que é Heráclito o primeiro nome dele, de Sobral Pinto, que ele fala assim, apesar de toda a minha crítica ao comunismo, não sei mais o que, eu sou contra você ter que fazer um regime de exceção a esse. Todo mundo vai lá e diz, mas até um próprio ultraconservador, anticomunista, ele estava contra aquilo, né? Pergunta que todo mundo faz, né? Se sobrar um pinto, você quer um? Mas, enfim, continua. Então, a gente tem essa estratégia que pode considerar ao longo prazo uma coisa mais pedagógica, digamos assim, para estabelecer essa
narrativa da esquerda em relação ao que está se passando agora. Isso pode ser útil, a esquerda fez isso em várias ocasiões. E aí, caso eles pensem numa estratégia de mais curto prazo, ou mesmo de médio prazo, talvez a opção mais viável seja o Ciro, ainda que o Ciro acabou se indispondo, não com as bases do PT, mas pelo menos com a cúpula do PT. Ele não assinou, por exemplo, o manifesto lá de candidatos, de adversários, entre aspas, do PT que se disseram contra a prisão do Lula. Embora ele adote ele todo o discurso também. Ele fala que o impeachment é golpe, que a Lava Jato está prendendo o Lula através de abuso e não sei o que lá. Mas eu não sei, eu acho que se eles apostarem no Ciro, a gente vai ter ali um adversário anabolizado, porque o Ciro tem características próprias, traz ali alguns elementos que o PT tinha perdido em termos de estratégia política, em termos de capital político até, e que ele vai ter um discurso também que ele vai tentar se colocar como outsider, por mais bizarro que isso pareça. O cara já era, sei lá, o avô dele, já era, sei lá, estava envolvido nas capitanias hereditárias desde o bisavô. Então a família dele é extremamente tradicional no Brasil. Ele ganhou, se eu não me engano, a primeira prefeitura que ele assumiu foi uma prefeitura que ele ganhou como presente de casamento, aquelas práticas que tinha Meu Deus. do coronelato do Nordeste, na época do regime militar ainda. Ele acabou se beneficiando de algum modo disso. E depois fez carreira como um cara promissor, jovem, progressista, foi quadro do PSDB, ele foi quadro do PSDB, era um dos caras em que o PSDB apostava muito na época que o FHC era presidente, aliás, antes um pouco disso, né, antes do FHC se tornar presidente, mas depois ele foi aí fazendo esse périplo por vários partidos, nunca se definiu muito bem, agora tá lá no PDT com uma pegada mais... de uma raiz. Mais de uma raiz trabalhista, com aquele keynesianismo bem escancarado. Ele vai ser um novo Brizola? Essa que é, assim, a diferença que a gente pode traçar do Lula para o Ciro é mais ou menos como o Lula para o Brizola? Não sei. Eu acho que vai depender muito dessas conexões e dos compromissos que ele assumir. Uma coisa vai ser o Ciro, candidato, como ele está agora, sem o apoio explícito, sem os compromissos com a base do PT, e aí ele se tornaria muito mais parecido com o Lula se ele assumisse esses compromissos. Ou então, se ele continuar, a gente vai ter algo mais na linha do trabalhismo, não só do Brizola, mas até do Getúlio Vargas. Então, aquele nacional-desenvolvimentismo mais exacerbado, mais amalucado, e que ele vai trazer isso com força e que, de alguma maneira, vai ter também um certo apelo eleitoral, porque, querendo ou não, a população brasileira ainda não tem uma posição muito clara em relação a isso, acaba caindo muito facilmente nesse discurso, nessa retórica nacional desenvolvimentista. Ele está lá tentando se apresentar como nacionalista, como alguém que vai fazer frente aos desafios da globalização. Ele é o único candidato da esquerda que é anti-ONU, por exemplo, né? Sim, ele fala mal da ONU, fala mal, enfim, de tudo. Todas essas organizações, quer que os intelectuais orgânicos aí do Partido Democrático fiquem caladinhos. Ele quer desenvolver aqui o esquerdismo próprio do Brasil, né? Ainda que ele pega ali o Mangabeira Unger, que foi professor do Obama. Que não fala português nem inglês, não dá pra entender qual que é dele até hoje. Ninguém sabe qual é o idioma que ele fala. E no primeiro cenário que você traçou, ou seja, Lula, sempre Lula, Lula forever, você tá falando que o PT, ou talvez, na verdade, a esquerda, como uma organização já bem, de fato, uma organização, ou seja, organizada, né? Ao contrário, coeso, organizado. Coeso, ao contrário da incipiente direita brasileira, se ela ficar com Lula até o final. Lula, por exemplo, pode ser condenado, pode ir preso. Quer dizer, condena já foi, ele pode ir preso. Uhum. O que significa esse Lula forever? Quer dizer, o cara vai estar preso e ao mesmo tempo você vai tentar tacar fogo no país, assim, partir pra violência pública? Como é que vai ser isso aí? Como eu disse, se ele for preso, esse plano se torna um pouco mais inviável. Mas eu não duvido da capacidade de figuras como o próprio Walter Pomar, como André Singer, a Marilena Chaui, de apostar em algo nesse sentido. Aí poderia, inclusive, ele estando preso, que eu acho mais improvável, um cara como o Haddad ou como o Jacques Wagner, um mensageiro que vai se colocar como candidato, mas que vai deixar explícito o tempo todo. Eu estou concorrendo, mas estou concorrendo porque a justiça
de modo ilegal, autoritário, impediu que o presidente Lula estivesse aqui. Então eu represento o presidente Lula, eu vou governar ouvindo constantemente os conselhos e as diretrizes do presidente Lula, essa é uma opção. Existe a opção, inclusive, do cara falar, eu tô aqui, mas o candidato de verdade é o Lula, quem tá votando em mim tá votando nele. E se ele não for preso, o que eu acho que pode acontecer, infelizmente, ou ser preso e acabar sendo libertado, alguma coisa assim, ele fazer de tudo para polarizar extremamente a parte, pelo menos, da população, sobretudo uma população que não está bem informada sobre o que aconteceu. Então, saiu hoje uma pesquisa que diz ali que pelo menos metade do eleitorado ou algo próximo disso não sabe sequer que o Lula foi condenado. E se não sabe que o Lula foi condenado, as chances de que não saiba que ele está sendo acusado de alguma coisa são muito grandes. A gente tem que levar em consideração para fazer esse tipo de análise que, assim, o brasileiro médio, o povão condenado tá preso. Não dá pra entender todo esse trâmite. Tipo, o cara tá condenado, mas ele tá solto, ele vai ser presidente. Isso aí é uma coisa que... Tem isso, realmente. Até pra gente é complicado, inclusive, entender, né? Tenta explicar isso pra um gringo, você vai ver a dificuldade que é explicar uma coisa dessas. Mas então, porque assim, eu faço essa pergunta porque Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, mas não sei quantas outras pessoas falaram. Se tiver condenação do Lula, a gente vai radicalizar, como disse a Gleisi. O Lindbergh falou que precisa partir, praticamente ele falou que precisa partir pra porrada. E até, como você tá falando, né, a gente parece que tá, ou quer dizer, a gente não, os petistas parece que estão esperando um certo comando central, ou seja, do Marilena Chauí, André Singer, essa turma, porque você vê já entre os jornalistas, Gregório do Vivier, Chico Sá, essa turma toda já tá lá falando, não, a gente tem que radicalizar mesmo e pra coisa física, né? Aquele negócio que eu falo, tipo, troca autoritas, a autoridade pra potestas, né? Que é o poder físico do Estado. Esse risco não existe ou você acha que... Risco de violência? Eu acredito que sim. Eu acredito que, principalmente se eles ficarem muito acuados e essa possibilidade de fazer isso apenas com a retórica se tornar um pouco mais improvável, eu acho que mesmo nesse caso teria alguma violência, mas aquela violência típica do PT, com MST, sindicalistas, quebrando tudo, mas... A população se lixando. Sem extrapolar isso. Eu acho que mesmo se eles conseguissem, se eles apostassem numa outra estratégia, evidentemente a população não estaria, digamos assim, envolvida nisso. Você tem lá aquela população oficial, né? O povo oficial do PT e não o povo real. Mas eu acho, e aí até trazendo para o seu livro, que eu tenho falado às vezes com algumas pessoas, eu não escrevi ainda sobre isso, mas eu fiz palestras a respeito, que eu acredito que o Brasil está, desde 2013, que é o assunto do seu livro, o que dá ali o pano de fundo do seu livro, o Brasil entrou num período revolucionário. Nós estamos numa situação revolucionária, para usar ali a terminologia do Lenin, do Trotsky, que eles falavam dentro daquela ciência revolucionária, que para eles é realmente uma ciência, que você tem situações que você pode identificar objetivamente como sendo ou não revolucionárias. E essa situação que se inicia em 2013, de algum modo, é uma situação revolucionária que ainda não se decidiu. Você pode ter, de algum modo, isso se fechando sem grandes traumas. Você pode ter, inclusive, uma revolução americana, que não é uma revolução de modo algum, no sentido que nós criticamos, pelo menos. É muito mais um encontro, digamos assim, da população consigo mesmo. Então, conseguiram criar instituições, como aconteceu nos Estados Unidos com a Constituição, por exemplo, criar instituições que são, de fato, representativas. Sobretudo o Bill of Rights, né? Porque quando você quer dizer dessa Revolução Americana, o que lá você quer dizer? Fala assim, olha, vamos documentar qual que é o nosso anseio. Isso no Brasil não tá claro, porque a Constituição Federal de 88 não representa nada do brasileiro. O nosso Código Penal não representa absolutamente nada, representa intelectualzinho de gabinete e assim por diante, né? Então lá tá documentado dessa forma. Lá você tem isso de modo muito claro, que você tem essa documentação das intenções, dos valores e tal, tá muito explícito ali. Ou você pode ter uma revolução a moda tiro, russa, porra de bomba. Que começou também com uma bobagem dessas, com estudantes invadindo bares e coisas assim, uma coisa que parecia muito mais um espírito black bloc ali, só de quebrar, meio coisa de vândalo mesmo, que depois chegou com Lenin, Stalin, Khrushchev, esses caras todos no poder, matando ali 60, 70 milhões de pessoas. Então... Ou seja, o problema do Brasil continua sendo o estudante.
O continua. jovem, onde tiver jovem... O jovem continua sendo realmente... Estudante, seu olhar filho for... para a Uni, por exemplo... É o recado que eu sempre deixo pros meus ouvintes: se seu filho for estudante, senta a porrada nele, porque não dá pra levar uma coisa dessa a sério. E a gente tava falando agora, pouco antes de falar do Ciro, do cenário, vamos dizer, partidário, ou seja, você tem um pós-PT, um possível pós-PT. Com o PT se fragmentando, ele não se fragmentou sozinho, ou seja, o PSDB hoje ele é uma piada, ele já, obviamente, sempre foi uma piada. Ele teve uma figura expoente que foi Fernando Henrique e só. Ele teve as figuras locais de São Paulo, nas quais todo mundo votou para não votar em outra pessoa. O FHC, inclusive, que era um cara que não era um expoente do PSDB. Você tinha ali figuras muito mais fortes que ele, como Mário Covas, próprio Teotônio Vilela e tal. E depois o FHC meio que... por causa do Plano Real, lá como ministro da Fazenda. Leva tudo para a direção dele, né? Então o PSDB, tipo, você sempre... Eu não sei nem qual que é a dificuldade da mídia de entender uma coisa como essa. Os petistas você entende, né? Que eles vão falar, e o Aécio só pra falar, tá vendo? Você apoia corrupto da boca pra fora. Porque todo mundo sabe que ninguém era fã do Aécio. E o Aécio não tem fã. Não teve ninguém ali chorando, talvez, com exceção do Reinaldo Azevedo, ninguém chorou as mágoas do Aécio, né? A meu ver, pelo menos, fica claro que você fragmentou as três grandes forças do país, que era o PT, o PMDB e o PSDB. Eu até escrevi no material que a gente deixou só para os patronos no ano passado, eu falei assim, a partir do impeachment da Dilma, o elemento eleitoral brasileiro que mais mudou foi que antes você precisava do PMDB para você ganhar uma eleição, e hoje em dia qualquer cara fala assim, eu quero distância do Temer, eu quero distância do Cunha, eu quero distância do Renan, eu quero distância do Sarney. Quer dizer, inverteu ali o jogo, a balança ali, o fiel da balança, quem queria definir. Agora, como que vai ficar a nossa situação eleitoral? Vão ser criados novos partidos? Vai ficar tudo fragmentado? Vamos tentar fazer esses partidos que hoje são pequenos chegarem ao executivo, a partir do executivo montar uma bancada? Você tem alguma visão sobre isso? Eu acredito que vai mudar muito pouco a fauna política partidária ali, digamos assim. Você vai ter uma tentativa de rebranding, né? De dar novos nomes, novas marcas, o que já tem ocorrido. O próprio PMDB agora vai se tornar MDB, vai voltar às raízes, né, o movimento da democracia brasileira. O próprio DEM, chegou a cogitar o nome Centro, que você tinha o PFL, aí cai para Democratas e agora cai para Centro. Daqui a pouco vai ser o ESC. Daqui a pouco vai ser PSDB, né? Para ficar ainda... Mas você tem, então, uma tentativa de mudar pelo menos a fachada, a imagem dos partidos. E aí você tem alguns grupos surgindo. Você tem, de algum modo, uma nova esquerda, que já não é exatamente aquela esquerda debitária do petismo, das origens do petismo, como era o PSOL, por exemplo, na origem. O PSOL, você pega ali o Plínio de Arruda Sampaio, ele é o velhinho que ia ficar puto com quem estava elogiando o Pablo Vittar e essas coisas de hoje em dia. Ele estava lá, o assunto dele era falar de economia, de falar do valor trabalho, da mais-valia. É a esquerda anti do progressismo. Exatamente, a esquerda não pós-moderna. Agora você tem ali cada vez mais entrando no PSOL, inclusive pela atuação dos grupos estudantis que eles têm, atuando com muita força nas universidades. Você tem essa galera já mais moldada aí pelos departamentos de humanidades. Então a galera que fala de lugar de fala, fala de transfobia, sei lá, apoderamento cultural, sei lá, essas porcarias todas, e os caras estão ocupando o PSOL nesse sentido, e é um partido que pode ganhar força e expressão, não a ponto de se tornar, ser eleito para o executivo, nem nada disso, mas se o Boulos, por exemplo, for de fato confirmado como candidato, o PSOL deve ter pelo menos algum crescimento. Vai ter um crescimento que... Vai de 1 para 2. Marginal, mas de pouco em pouco eles vão crescendo. O Boulos pode ser até ali aquela figura lulesca do PSOL que vai a pouco aumentando esse capital político. E aí, do outro lado, a novidade que você tem são, de fato, pessoas vindas da direita. Sei que tem libertários que não gostam de
ser vistos, não gostam de ser vistos andando com a gente no recreio. Mas eu acho que, assim, a respeito dos libertários, eu acho que as únicas pessoas que se importam com os libertários são os próprios libertários e a opinião deles não importa. Então, eu acho que é simples resolver essa equação também. Sim. Mas eu falo assim, liberais e conservadores. Você tem partido como o Novo, você tem um partido tentando ali, de algum modo, formar pelo menos uma bancada liberal com alguns membros. Aí você tem figuras individuais, o Marcel Van Hatten, que pode ser ali considerado tanto conservador quanto liberal, porque ele traz muitas pautas econômicas. O Paulo Eduardo Martins são figuras que são novidade de fato e que tendem a crescer muito nesse ano, e inclusive a ter o perfil deles replicado por outras pessoas. Então, eu espero que em alguma medida o Novo pode conseguir formar pelo menos uma base, o germe de uma bancada liberal. O Livres, que estava tentando isso, a gente viu que o projeto deles implodiu. E aí você tem o Bolsonaro, que talvez há pouco tempo atrás fosse considerada a mais inviável das opções e que agora cada vez mais se mostra uma das mais viáveis inclusive para fechar essa situação revolucionária que a gente mencionou que se iniciou em 2013, porque de algum modo, tanto a figura dele, dentro daquela ideia de identidade, quanto as propostas dele, podem ajudar a fechar esse gap, digamos assim, de representatividade e levar, digamos assim, para as instituições valores que são mais representativos da população. Então, quando você fala sobre Código Penal, por exemplo, o modo de combater o crime no Brasil realmente não reflete o modo como os brasileiros, ainda que dentro de marcos do Estado de Direito e tal, desejam combater o crime. Então, você pode ter um ajuste nesse sentido, que eu acho que é provável de acontecer e que nós temos algumas evidências de que vai acontecer. Ou seja, a minha análise a respeito de eleições em qualquer nível, no Brasil sempre foi, nós temos um problema gigantesco chamado segurança, ou seja, quem tem mais de 20 anos sabe muito bem disso. Você passava sua infância na rua até 10 horas da noite, 11 horas sua mãe começava a ficar preocupada e ia lá tentar descobrir onde você estava e falava, entra. Hoje em dia isso não existe mais. Então, assim, você tem uma certa visão de que tinha coisas no passado que eram melhores do que no presente, apesar de todo esse discurso progressista de que a cada segundo o mundo fica melhor do que o segundo anterior. Então, assim, a minha visão é de que este tema mais urgente, que é você vai estar vivo amanhã ou não... Esse detalhe que é você continuar vivo, né? Talvez ele decida mais a eleição do que a taxa de juros, do que BNDES, do que... Inclusive porque o juros só te afeta se você continuar vivo ao longo do tempo. Aliás, o juros é você presumir que você vai continuar vivo, né? A ideia do juros é essa, você não tem a própria ideia do juros, se você não estiver vivo, ela deixa de existir. E por outro lado, as pessoas que votam no Lula, elas votam no Lula na esquerda e aí eu vou ter que colocar os liberais no bolo, eles acreditam que é realmente uma questão econômica, que é realmente quanto que sua empresa vai ganhar. Eles acham que a eleição ela é decidida por Excel, que é uma coisa que eu nunca acreditei. Eu acho que a eleição é decidida pelo Word. Ou geralmente pelo PowerPoint, que é mais provável até pelo PowerPoint. Pelo PowerPoint, de preferência com uma música, assim, um sambinho horrível, uma coisa dessas. Você acha que vai ser uma disputa eleitoral agora em 2018 entre esse PowerPoint falando de segurança pública contra a gente que acredita mesmo que vamos continuar falando de tirou 300 bilhões da miséria, acreditar nesse discurso? É este o cenário? Eu acho que nós temos pela primeira vez dentro do debate questões que nunca eram abordadas. Então a gente tem, o Olavo sempre brinca muito que ele ficou esperando ali em 2010, se eu não me engano, nos debates para ver se o Serra ia trazer questões relevantes. Aí a última pergunta, momento decisivo, debate da Globo, milhões de pessoas assistindo, o Serra pergunta o que o Lula ia fazer sobre as passagens de ônibus. E aí o Olavo sempre usa isso como a baixeza do pensamento, do imaginário desses caras, porque primeiro que ônibus é uma questão municipal e não federal, mas para além disso é o cara tentando resolver ali essas minúcias, esses detalhes que têm uma importância, um impacto na vida das pessoas, mas não pensando em grandes questões que afetam a nação, pensando na segurança nacional ou na segurança pública, pensando nos valores e na perspectiva que nós temos
E o Lula, nesse cenário, ele... É a pergunta que a gente sempre faz, né? Tipo, a minha filha de sei lá, 6 anos, ela vai tocar numa piroca no museu ou não? É essa a pergunta. O Lula, nesse cenário, ele deitava e rolava, porque qual que era a percepção do eleitor? Você tinha, de um lado, um cara que era pintado de elitista, que só estava defendendo os valores dos ricos e tudo mais, e quando ele falava de modo meio hermético, a população realmente achava ele distante, e de outro você tinha uma figura que estava falando, não, eu defendo os pobres, faz não sei o que, e falava mais ou menos ali do jeito que a população podia se identificar. Como você não trazia questões de valores, em nenhum momento você gerava um contraste entre a figura do Lula e a figura do eleitor médio. Você não trazia, por exemplo, falar, você aí que está achando que é muito parecido com o Lula, sabia que o Lula quer que a sua filha pegue na piroca lá no museu, que sua filha aprenda a fazer sexo com 3 anos de idade, na creche, na escolinha. Ninguém tinha coragem de fazer isso, então o que ficava? Aliás, o Bolsonaro ele cresceu por causa disso, né? Sim. Denunciando o kit gay do Haddad, que existiu, né? Porque teve 2 notícias, uma delas foi falsa, de que tinha lá um negócio lá de masturbação, falaram, isso aí é falso. Só que teve, de fato, um negócio que, assim, era um livrinho que você tinha os buraquinhos, você enfiar o dedo por dentro do buraquinho e ficava lá o órgão sexual. Era um dos materiais, você tinha um conjunto de vídeos que mostravam beijos homossexuais, mostrava, inclusive, tinha um negócio que é muito propício para você mostrar para crianças, que era um negócio assim. O moleque entrava lá, usar o mictório, aí ele viu o coleguinha fazendo xixi também, um pedia para pegar no pinto do outro, e aí eles começavam a se experimentar e se descobrir sexualmente. Que é exatamente como adultos fazem também, né? Toda vez que você entra no mictório lá, você fala, gostei da sua giromba, posso experimentar? E aí ele cresceu, como você disse, denunciando isso. Foi talvez o que deu ali, criou a polêmica em torno dele. As pessoas achavam que esse cara é homofóbico e ia causar a ruína do Bolsonaro, e foi o contrário, porque as pessoas pensavam como ele. Pela primeira vez, essas questões de valores estavam sendo levadas para a arena do debate público, das discussões políticas, e isso gera um contraste do Lula com os eleitores. Nas outras questões, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira admitir, de fato, o brasileiro, economicamente, ele não tem pensamentos pró-mercado, por exemplo. Ninguém fez um trabalho de divulgação, de explicar essas ideias. Muitos liberais gostam de pegar essas pesquisas, como teve uma agora recentemente feita pelo PT, que mostrava que o pessoal da favela é empreendedor e tal, e de fato isso ninguém tem contestação, mas será que ele identifica ser empreendedor com aquilo que os liberais estão propondo? Será que eles conseguem fazer esse vínculo? Nem sempre é feito. Você tentar falar em empreendedorismo é um papo assim que é para a seção de administração da livraria, que é uma das menos visitadas, né? E eu até comentei no podcast a respeito do deturpar o Marx de novo, né? Que sempre deturpam Marx, que não adianta você usar umas palavras como essas, assim, porque, assim, se você for parar pra pensar, um vendedor de cachorro-quente refuta Marx, porque ele é o dono do meio de produção. Ele é dono do capital do meio de produção, dono da mão de obra. Pois é, então você vê, às vezes você trabalhar como um cara que não é dono do meio de produção, você ganha muito mais do que um vendedor de cachorro-quente. E é uma coisa assim que isso aí sozinho eu já falaria, só pega tudo do Marx, joga no lixo e vamos ler alguma coisa mais séria. Mas as pessoas não fazem essa ligação, né? Então não adianta... o pessoal é empreendedor do tipo assim, vou vender, sei lá, vender pastel, vou ser revendedor Avon, mas também estão lá pensando, o governo tem que dar, né? Você tem aquele paradoxo do Bruno Garchag, né? Eu ia falar dele agora. Ele mostra exatamente isso. As pessoas realmente não confiam em políticos, realmente preferem ser deixadas em paz, mas elas não conseguem fazer a conexão de que para fazer isso você tem que deixar de confiar também no governo, de que o governo tem que oferecer todas essas coisas. Não teve ninguém ainda que conseguiu fazer com que isso chegasse à população. E aí, voltando na figura do Bolsonaro, que eu falei que cria esse contraste em termos de valores, em termos de culturais, em termos de questões de tradição que nunca foram inclusas no debate e agora vão fazer parte do debate, também na esfera econômica, por mais que não seja o elemento mais importante, mas para aqueles que estão preocupados, por exemplo, com a economia, você tem aí uma oportunidade única, que você tem uma figura igual o Bolsonaro, que em público está sendo, digamos assim, educado sobre economia e está mudando os seus posicionamentos, ou está descobrindo que os seus posicionamentos são pró-mercado, que ele tem uma abordagem econômica
Que não... Porque as pessoas falam assim, o Bolsonaro é nacional desenvolvimentista, mas ele não tem uma doutrina, ele não tinha, nunca teve uma doutrina, uma ideologia coerente sobre a economia. Ele não tinha pensado nisso muito bem, ele mesmo diz isso. E a partir do momento que você começa a ordenar o que ele pensava sobre isso, você vai ver que assim como a população, ele é sim a favor do empreendedorismo, ele é a favor do livre mercado e dessas coisas, só que ele nunca tinha dado uma coerência. Quando você faz então esse processo de educação pública, digamos assim, isso reflete também na população que se identifica com ele. Então você vai ter parcelas maiores da educação adotando também essas ideias, porque eles estão acompanhando esse processo. Em termos de valores, que eu acho que é o que vale a pena ser ressaltado, se você tinha, por exemplo, você tem um cara que nem o Serra, que defende mais ou menos as mesmas coisas que o Lula, só que com o qual a população não se identifica, evidentemente as pessoas iam escolher o Lula. A mesma coisa em relação ao Alckmin, em relação ao Aécio. Quando você coloca duas figuras que têm ali traços que de algum modo refletem o brasileiro médio, refletem o modo do brasileiro de falar, que é o Lula, que já está todo contaminado ali com valores progressistas e tudo mais, mas que ainda fala ao modo do povão, que ressoa de algum modo com o povão, e o Bolsonaro. E aí você não tem uma discussão que é meramente econômica. Quem vai tirar não sei quantos bilhões da pobreza, mas é uma discussão que cria outros vetores, cria outros elementos ali, outros critérios para você selecionar um candidato. Se você começa a falar, por exemplo, dessa questão da sexualização das crianças, se você fala sobre o aborto, se você fala sobre casamento gay, enfim, todos esses temas que são deixados de fora tradicionalmente, você vai começar a ver que aí entra um outro elemento. A pessoa se identifica com os dois, mais ou menos ali pela imagem, tem uma identificação no modo de falar, no modo que se posiciona e tal, mas a partir das posições em termos de valores, a partir das posições em termos de tradições, de costumes, de respeito à religião, a Deus e tudo mais, claramente a figura do Bolsonaro começa a se destacar, porque aí sim, ele não é apenas na superficialidade, na superfície, parecido com o povo. Ele é parecido com o povo também em relação aos valores, aos costumes, inclusive naquilo que ele tem, às vezes, de contraditório, porque são contradições do povo. Você pega o Paulo Mercadante, né, que é um cientista social, filósofo, que o Olavo diz que é um dos seus gurus. Ele tem um livro que chama A Coerência... eu não lembro agora o nome do livro. É a Incoerência dos Ideais, se eu não me engano. Mas que ele fala exatamente sobre isso, que ele fala sobre a incoerência do povo brasileiro, que ele é um encontro de vários símbolos, de algum modo, contraditórios, mas a figura que reflita isso aí vai ser a figura que vai ter um fator de identificação maior com a população. Então eu acho que você tem sim um elemento novo e que a maioria das análises estão deixando de fora. As pessoas consideram essa eleição como uma outra eleição qualquer. Então elas analisam os precedentes da eleição de 2014, fazem comparações entre Bolsonaro e Marina Silva. Dane-se as eleições de 2014. Coisas que simplesmente não cabem. Dane-se, faz eleições que menos importaram no Brasil. Tipo, quem foi eleito foi impeachmentado, o cara que tava em segundo lugar ninguém gostava dele. Danem-se. Tipo, aquelas eleições não serviram pra absolutamente nada, assim. Foi só pra, sei lá, mostrar os estertores do PT. E eu acho que, assim, é importante também a gente pontuar que essas eleições elas vão ser decididas, então, de outra maneira. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente falando, na hora que a campanha começar, a gente tava até discutindo isso aqui antes do programa começar, né? Na hora que a campanha começar, vai ser diferente, porque o Bolsonaro vai sofrer ataque, não sei o que mais. Eu falei, mas qual a diferença de agora? A campanha, ela começou mais ou menos há uns 10 anos. A TV, tudo bem, eu entendo perfeitamente que, sei lá, quando você vai pro interior do sertão, o pai de família, dona de casa, sabe, que tá lá num lugar bem afastado, eles não estão interessados em hashtag do Twitter. Eles não... Você fala assim, mas você viu que a hashtag eu odeio o Bolsonaro tá em primeiro lugar? Ele fala assim, mas o que é isso, meu filho? Tipo, eles não vão entender. Então, para isso, eles vão precisar realmente de campanha na TV. Só que, assim, pro um caldo cultural do Brasil, assim, que é o Brasil que mais vota, mais colocado no debate político, a campanha cada vez menos importa. Dentre outros motivos, porque ela ficou bem menor. Sim. Tanto em termos televisivos, quanto no espaço temporal. Ela vai durar 30 dias, e antes durava ali 45, às vezes mais tempo do que isso.
com pelo menos 20, 30 minutos de TV. Agora, você 13 minutos de TV. Só isso já diminui a importância da televisão também. Isso aí vai ser uma coisa bastante interessante pra gente analisar. Então, bom, eu queria, pra gente completar, então, fechar aqui nosso giro do pós-Lula, mas e o Lula, o que vai acontecer? Você falou uma frase bastante curiosa, você citou, na verdade, uma frase bastante curiosa que a gente ouve bastante, que é: não vamos debater pessoas, a gente vai debater ideias. Essa frase, acho que nós dois discordamos, a gente ri bastante dessa frase, porque, assim, como eu costumo dizer, né, mesmo que um presidente ele defenda tudo que eu defendo, se eu ouvir batendo na mulher dele, eu vou falar, mas eu não quero você, talvez eu prefira alguém de quem eu discorde um pouquinho mais, mas que não espanque a mulher todo dia. Então, só um exemplo forçado pra gente analisar. Explica isso aí, vai ser realmente um debate de ideias agora, como estão querendo? Raramente é. Se a gente pensar no que a gente falou sobre Scott Adams, quando ele fala que as analogias batem, são melhores, são superiores e mais eficientes do que a razão, e a identidade é mais eficiente do que as analogias, a gente volta para um fato bastante básico até, de que a política é a esfera própria, pelo menos atualmente, né, desde Maquiavel, essas figuras todas que transformaram um pouco o que se faz em termos de política. A política é a esfera própria da retórica. E aí o Olavo, que diz muito que essa ideia de debater ideias e não pessoas é uma imbecilidade. Se você pegar a teoria dos 4 discursos dele, você vê isso muito bem. Se a gente está falando em termos de retórica apenas, na maioria dos casos, ou na totalidade dos casos, a verdade, as ideias importam muito pouco. Elas importam praticamente nada, porque o que você está tendo ali, na verdade, não é uma defesa dessas ideias. Isso ocorre no debate dialético e com mais propriedade até no debate analítico, pegando ali as categorias dos 4 discursos de Aristóteles que o Olavo trabalha. Na esfera retórica, você tem apenas a manipulação de ideias, a manipulação de expressões, a manipulação de termos. Isso você sabe muito bem. Você deu um curso sobre isso, inclusive. Tá no Instituto Borborema, entrem lá, institutoborborema.com.br. Tem nossos 2 cursos, né? Tem o meu curso de Infowar e tem o seu curso sobre a filosofia política do Olavo, onde eu trato disso de algum modo também. E aí a gente tem essa realidade bastante clara de que o que a gente tem ali são pessoas manipulando ideias. A ideia é um instrumento, algo secundário. Portanto, a gente tem sim que ver quem é que está manipulando essas ideias, quem está instrumentalizando essas ideias, porque para além do que elas estão levando ao público, eu sei que você não gosta que eu fale para além de... Foi a 3ª vez, eu tô contando desde o começo. Mas além disso... Melhor. Além disso, a gente tem que olhar assim. Então, você está olhando para o político, não, esse político aqui, X, ele é a encarnação das propostas liberais na economia. Isso não existe. Então a gente está pensando em pessoas que estão olhando para o mercado eleitoral, para usar um termo que talvez os economicistas entendam. Mercado eleitoral. Eles estão olhando para o eleitorado e falam, a demanda agora é por isso aqui. Então eles querem um empresário, talvez, eles querem uma figura meio desligada da política que defenda. Aí o mercado está dando um valor ali, tipo, que às vezes distorcido, não é igual da população. O mercado aqui eu falo dos investidores e tudo mais, sinais que você tem em termos de mercado financeiro mesmo. Então o cara começa a olhar tudo isso e ele fala, olha, eu vou me adaptar. Então ele começa a adotar um discurso que agrade a esse público que ele quer conquistar. Em alguns casos, na maioria dos casos, é isso que ocorre. Então você tem ali claramente uma pessoa que não é o defensor, a encarnação de uma ideia. Você tem um cara que está tentando usar aquela ideia para conseguir alguma coisa. Pode ser que aquela coisa que ele quer conseguir esteja em consonância com essas ideias, mas na maioria dos casos não está. E aí o que você tem que fazer é olhar para a pessoa, saber quem ela é, saber de onde ela vem e, sobretudo, quais são os compromissos dela. Os compromissos de uma pessoa costumam ser muito mais importantes do que as ideias, e até mesmo, não apenas as ideias que elas projetam apenas no discurso retórico, mas às vezes até mesmo do que as convicções que ela tem. Se você pensa num Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que a esquerda adora falar, ele abandonou tudo que ele escreveu, aquela besteira toda, você tinha uma situação na década de 90 que simplesmente não deixava muita escolha para um cara como ele colocar as convicções dele na prática. Você tinha, digamos assim, forças profundas, que, para usar uma terminologia de um cientista político chamado
Jean-Baptiste Roussel, que ele falava em forças profundas. Ele falava, existem forças profundas que são de natureza geográfica, então a gente pensando na geopolítica, que são de natureza demográfica, que são de natureza econômica, que são de natureza religiosa e cultural. Então, essas coisas estão em constante mutação e é na interação com essas coisas que um chefe de Estado, que um estadista vai, de algum modo, tentar conseguir as suas melhores respostas. O cara pode chegar lá com um número grande de convicções, mas ter que fazer outra coisa, porque essas forças profundas não dão muito espaço para ele fazer aquilo que ele quer. Ele não pega uma folha em branco ali e sai desenhando e escrevendo o que ele quer. Quando ele chegar, as peças no tabuleiro já vão estar postas, vão ter outras forças atuando sobre o país, e naquele momento era isso. Você tinha a União Soviética tinha colapsado, então o que se pensava, você tinha aquele otimismo até bobo do Fukuyama, do fim da história e tudo mais. Toda vez que a gente fala do Fukuyama aqui é só pra falar, bom, é pra ver como é que tem gente retardada no mundo, né? Otimista, gente, se você ouvir um cara que é otimista, lembre-se sempre, provavelmente ele tá errado. E o Fukuyama que deu até uma entrevista sobre o Bolsonaro e só falou abobrinha, né? Mas enfim. Perdi essa, mas enfim. E você tem aquele ambiente, então qual que era a situação? Olha, não existe mais alternativa soviética, pouco a pouco, aquele triunfalismo do Fukuyama era um pouco que o Zeitgeist realmente tinha aquela sensação no ar. Pouco a pouco todo mundo vai ter que se adaptar, nós vamos ter que ter democracias liberais, nós vamos ter que ter economias de mercado, vamos ter que nos integrar às cadeias globais de produção, essa coisa toda. E o Fernando Henrique Cardoso foi lá levado a fazer isso. No segundo mandato dele, que ele já tinha mais alguma liberdade, ele começou a adotar políticas mais coerentes com aquilo que ele defendia, as convicções que ele tinha. Mas por quê? E aí quebrou o país, né? Aí quebrou o país. Mas é por isso, assim, se você não olha para os compromissos firmados, compromissos em termos de alianças, da base eleitoral que permite não apenas o cara ser eleito, mas que sustenta ele lá de algum modo, e também os compromissos que ele tem em termos de doadores para a campanha, financiadores, estrategistas, consultores, assessores, você não consegue entender nada. Se você está, o fulano fala que é bom a privatização, e o outro fala que não é. Isso pode ser um elemento, mas é uma variável num mundo imenso de variáveis que tem que ser levadas em considerações. E na maior parte dos casos, essas variáveis são menos importantes do que essas variáveis que dizem respeito às conexões, aos compromissos e também às forças profundas que vão atuar ali sobre a arena naquele momento. Então eu acho que se você pensa nesse negócio das ideias e você pensa que nem sempre as pessoas de fato querem dizer aquilo que elas dizem, nem sempre as pessoas realmente acreditam naquilo que elas dizem acreditar. Se você lembra que o mundo não é um mar de rosas, que o homem não é bom, como Rousseau dizia, que não é o bom selvagem que foi corrompido pelas instituições, e que isso se manifesta tanto no pensamento de esquerda socialista quanto no pensamento liberal, de algum modo. No caso da esquerda, a esquerda acredita que foi a propriedade privada que corrompeu o homem, e no caso dos liberais, muitos acreditam que o que corrompeu o homem foi apenas a existência do Estado. Se não tiver Estado, tá tudo bom, a gente vai voltar aqui bom selvagem. A ser o bom selvagem, a gente vai se relacionar pacificamente, vai ficar tudo bem. Tá todo mundo pelado e vai dar certo. Vai dar certo, dessa vez vai. Poliamor, pelado, e vai exatamente. ser tudo pacífico. Então, eu acho que fica claro que no final das contas a gente tem uma eleição que vai ser completamente diferente, ou seja, todos os analistas estão fazendo projeções baseadas no passado. Se você for analisar o que tem de singular nessas eleições, ganha muito do que ela tem em comum com qualquer outro momento da história brasileira. E talvez até a gente se aproxime um pouco de modelos que existam em outros países, né? Como, por exemplo, hoje você tem uma espécie de quase de primárias entre a direita, por exemplo, uma coisa meio inimaginável, sim, né? E esse elemento mesmo de colocar questões culturais no debate é uma coisa muito própria dos Estados Unidos. Isso ocorre muito pouco na Europa, por exemplo, e ocorre muito pouco aqui na América Latina, na Ásia, na África, enfim. Era uma coisa muito própria dos Estados Unidos que já foi exportado para a Europa. A Europa tem cada vez mais isso. Antes a Europa decidia aquela coisa um elemento identitário está sempre presente em todas essas eleições. Identitário não no sentido que a esquerda ou que a alt-right usa, mas no sentido de identificação
numa esfera pré-racional com Sim, o com que é a político. França? O que é... Isso sempre teve presente, mas agora você tem essa questão dos valores sendo levados para esses debates políticos europeus e tudo mais, e deve vir agora também. Deve vir, não, já veio para o Brasil também. Ou seja, o que vai definir essas eleições são armas e pirocas. Eu acho que sim. Armas e pirocas. Armas, bombas e pirocas. E pirocas. Felipe, acho que ficou bem claro, então, como é que tá o mundo pós-Lula, e acho que a gente vai ter que, então, agora fazer essa narrativa, mostrar como é que a gente vai conseguir falar com um grande público, invertendo tudo isso, falar assim, para de querer dizer que você tem o cara certo, porque você votou no Lula. Sim. Não adianta você falar que eu votei no Aécio, no Cunha ou em quem quer que seja, porque sempre foram o menos pior, né? O best of two evils, o menos pior dos cenários. Mal menor, né? A teoria do mal menor, e dessa vez talvez isso aí esteja começando a mudar, porque a gente, em vez de votar exatamente no mal menor, a gente vota assim, falando assim, com esse eu me identifico mais, ainda que não 100%. Na política nunca vai ter perfeição e uma identificação plena, né? Mas é melhor um cara que você, ainda que não seja uma identificação plena, mas que tenha mais elementos de identificação do que simplesmente não ser o PT. O americano não votou no Trump pensando, eu também sou bilionário. Ele votou pensando em outra, uma identificação um pouco diferente do que isso. Mas eu acho que você deixou isso bem claro. Eu queria falar então para os nossos ouvintes, nós estamos depois desse período de férias, aí, cuidando do canal do YouTube, cuidando de toda uma burocracia sem fim, né, como você me acompanhou nesse período todo. A gente vai deixar algumas análises a respeito do que vai acontecer no Brasil e no mundo, né, inclusive sobre Trump, para os nossos patronos, e aí a gente vai chegar num nível um pouco mais, vamos dizer assim, a gente não vai precisar mais escrever para o grande público, então a gente vai poder fazer análises um pouco mais, vamos dizer, difíceis, mas porque elas são profundas. Não, porque a gente vai escrever igual a escola de Frankfurt, né? Eu só chamo gente que escreve bem pro censo. Pra deixar as coisas bem claras, então, por favor, ajudem a gente no Patreon, no Apoia-se. Vocês têm os links ali sempre nos finais. Quando vocês forem comprar livros também, gente, na hora que você estiver assim pensando agora em comprar livro, e agora assim, ó, papelaria, ferramenta, tudo que vocês quiserem. Celular, pois é. Entra nos links da Amazon que a gente deixa ali no censo. Eu sei que muita gente usa adblock, mas assim, isso aí ajuda a gente bastante. Você vai comprar a mesma coisa que você iria comprar, entra lá na Amazon, tipo, você vai ajudar o site também, né? Façam sua contribuição no Patreon, no Apoia-se. Você vai ter acesso agora aos conteúdos que a gente tá finalmente assim conseguindo falar assim, tá tudo bem organizado, tá todo mundo com a agenda ali em ordem, a gente vai deixar os conteúdos ali com as nossas análises mais pros iniciados. Vamos ter coragem. E não se esqueça, quando você estiver procurando vagas, entra ali, ó, censoincomum.cv.vc.com.br. Eles vão te escanear, eles vão te virar do avesso, eles vão saber tudo ali a seu respeito, vão criar um currículo perfeito para você. Também não esqueça dos nossos cursos no Instituto Borborema, né? Tanto de recado que a gente tem. Felipe, sempre uma honra estar com você. A honra é minha. Sempre, na verdade, um prazer imenso, porque eu não tenho que fazer pauta nenhuma. Você trabalha sozinho aí, fica feliz. A gente fica conversando aqui, papeando, e sai o podcast. E você até falou uma coisa do Bolsonaro, que ele aprende em público. Isso aí parece que tá chocando muita gente. Eu tava lembrando, né? O Bill Moyers, que foi o cara que entrevistou o Joseph Campbell no livro O Poder do Mito. O Joseph Campbell tava bem velhinho, acho que ele morreu logo depois dessa entrevista, e o Moyers faz um prefácio, acho que já com Campbell morto, se eu não me engano, e ele fala, o jornalista é a única profissão em que você pode aprender em público e não passar vergonha por isso. Sim. Eu me sinto um pouco como Bill Moyers quando eu converso com gente como você, e eu acho que é interessante também aprender em público. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa vergonha. Tem bastante coisa que ninguém sabe tudo. A vantagem de aprender em público é que, além de tudo, outras pessoas estão aprendendo junto com você, né? Pois é, né? Então dá a impressão que eu sou genial, assim, você fala, não, fala aí por mim e pronto. E o que é bom é que você tá sempre certo também, né? Quem discorda tá errado. Então, é isso, gente. Entrem lá no Patreon, no Apoia-se. Um último recado, eu lembrei do último recado que a gente tinha que dar. Quando vocês assinam o podcast, quando vocês deixam uma estrelinha lá no podcast, a gente sobe no ranking dos podcasts. A gente vai lá, fica nas primeiras posições. Eu já disse isso. Eu não comemorei a tempo porque eu não tava... Na verdade, eu não tava nem em casa, né? Não tava organizando as coisas.
muitos dos podcasts, muitos dos episódios que nós fizemos, sei lá, nos últimos 10 últimos episódios, a gente ficou entre os primeiros, entre os episódios mais ouvidos do Brasil. Só que eu não tirei print, não tava cuidando disso, tava cuidando de outras burocracias, como agora o Brasil sabe. Mas assim, sempre deixa a estrelinha ali. Fala assim, ó, eu gosto desse podcast, dá uma estrelinha. E com o novo algoritmo, sobretudo do Facebook, isso não tá mais aparecendo pra todo mundo. Então assim, já que você gostou, entra lá na nossa página, compartilhe pros seus amigos. Curta, fala assim, ó, curti, mas também compartilhe. Fala, ó, quero que mais gente ouça isso aqui é legal. Vai lá, fala assim, ó, legal, recomendo que vocês ouçam. Porque já que o Facebook tá agora censurando as páginas, tá diminuindo muito o alcance, é com isso que a gente pode sobreviver, porque sem isso pouca gente vai estar certa como a gente, pouca gente vai perder amigos, né? Ficar mais sábio e perder mais amigos. Então, entre lá no Patreon, entre no Apoia-se, entre ali no sensoincomum.cv.vc.com.br, assinem lá tudo e deixem suas estrelinhas. Algum recado final, Felipe? Não, é isso. Só lembrar o pessoal que agora, diante de qualquer problema, diante de qualquer questionamento, tem que perguntar. E o Lula? E o Lula? Mas e o Lula? Essa é a pergunta fundamental da você nação apoia o Donald Trump, ele não sei o quê. Não, mas e o Lula? Mas e o Lula? Mas e o Lula? Essa é a pergunta final, então, gente. Então, terminamos por aqui. Nos ouvimos provavelmente na semana que vem. Guten Morgen em Brasília. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra.